até hoje, a grande empresa que quer fazer um hackathon cai na gente. Sim, já fazem. A Xiaomi não existe mais, teoricamente, desde 2020. Mas até hoje... Mas você continua sendo referência. E falou de hackathon, vai cair em mim. E aí você até me perguntou como que eu conheço tanta gente. Foram 150 mil pessoas impactadas dentro de hackathon. E aí, assim, quando a gente fez a fusão, dia 1, assim, ficou mais ou menos uns 25 pessoas das duas empresas. A Xiaomi tinha diminuído um pouquinho na pandemia, a Rocket tinha mais ou menos... Então tinha, sei lá, 15, dava menos de 30 funcionários. A gente foi de menos de 30 a 100 em 9 meses. Caraca, bicho. Foi muito rápido, porque a gente pegou o boom daquela coisa das empresas querendo contratar. Rebote, né? A digitalização em massa, todo mundo tem que investir no digital, tal. A demanda por desenvolvedor aumentou muito, o salário do desenvolvedor aumentou muito, e a gente tinha um bom produto. Assim, eu até brinco, assim, na época a gente, com 20 mil reais, a gente fazia um mega evento. E aí a gente chegou lá na reunião, aí explicamos, ideias, o que a gente põe de prêmio, tal. E aí a moça do marketing lá, ela falou assim, ó, só vou deixar uma coisa muito bem clara, a gente não tem um orçamento infinito, cara, a gente pode gastar no máximo uns 250 mil com esse projeto. Aí eu olhei assim e falei, cara, eu acho que dá. Buenas, seja muito bem-vindo ao podcast da Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui para trocar ideia de empreendedorismo vida real. Então já pega uma cadeira, sente-se à mesa com a gente, porque a gente vai falar sobre business, no sentido mais amplo da palavra, e hoje, mais especificamente, sobre tecnologia, sobre startup, esse universo todo, que é uma coisa que eu não tô tão antenado, porque a gente é mais da economia real, trabalho com obra, trabalho com peãozada e tudo mais, mas, cara, é uma seara que eu curto demais, e o cara que tá aqui na minha frente é uma lenda desse universo aqui. O cara conhece o mercado inteiro, todo mundo que eu troco ideia te conhece, bicho. Falei, cara, esse bicho aqui, meu, sabe, o bicho conhecido aqui em São Paulo, meu. Então, cara, é um prazer ter você aqui na minha frente. Obrigado por aceitar o convite. Tô aqui com o Rodrigo Terron. Opa! Meu caro, muito obrigado por aceitar o convite e tá aqui trocando ideia. Uma honra participar. Tô bem animado aí com esse papo. Da hora, cara. E, man, antes que a gente começar o papo, falar da tua vida profissional, como você conhece São Paulo inteiro, como que fez pra todo mundo te conhecer e tudo mais, me dá um overview, cara, do Terronzinho. Boa. Né? O Rodriguinho, de onde ele veio, da onde você nasceu, você nasceu aqui em São Paulo mesmo ou não, como que foi teu crescimento, tua mãe, teu pai, eram presentes, como que, dá um overview assim da infância mesmo, coisas que ajudaram a moldar o teu caráter como adulto e tudo mais, dá um overview pra gente, cara. Boa. Bom, eu nasci em São Paulo, né? Nasci na Zona Leste, ali em Guaianazes, né? Então, sou corintiano, naturalmente. Cara, vim de uma origem familiar simples, né? Minha mãe é cozinheira, meu pai é pedreiro. Caramba, que legal, cara. Tenho 2 irmãos, né? E sou o filho mais velho, então eu fui ali o primeiro. Cresci parte da minha infância na Zona Leste. Aí, em algum momento, a gente se mudou para São Bernardo do Campo, numa região que poucas pessoas conhecem, que talvez você conheça, mas você tem São Bernardo do Campo, aí você tem o Riacho Grande ali, aí você tem a Balsa, eu morava depois da Balsa. Caraca, bicho. E eu fiquei ali bastante tempo. Então, tipo, para vir para São Paulo era balsa. O transporte público era balsa. Aquela região é uma reserva da Mata Atlântica e é um arquipélago, na verdade. Dá para você, eventualmente, pegar, por exemplo, via rodovia da Imigrantes. Ali você consegue ir sem pegar balsa, mas gigante. Mas, por exemplo, pra escola eu tinha que pegar balsa. Caraca! Então, era bem... Até lá, assim, não tinha internet. Eu casei no Riacho Grande. Sério? Casei lá. Então você conhece bem. Eu sou de Santo André, pô. Sim. Então boa, eu sou da ABC. Então eu morei uma parte legal ali. A minha avó tem um pedaço de terra, né? Uma chácara ali. A gente acabou morando bastante, dividindo ali. Aí fui pra Zona Sul de São Paulo um período. Meu pai a trabalho, a gente morou ali no Grajaú e tal, bem no extremo sul ali. E aí morei na periferia, etc. Aí em algum momento a gente voltou pra São Bernardo do Campo. Caraca, meu. Rodei bastante. E eu me formei no ensino médio em São Bernardo do Campo. Até os meus, cara, quase 17, 18, eu tinha acesso muito limitado a internet, a computador. Eu não tinha um computador. Você não era um cara tecnológico desde moleque, então? Não, eu era louco por tecnologia, então assim, Mas não tinha acesso. Eu não podia ver um computador que eu, cara, endoidava, mas não tinha ali e tal. Aí no ensino médio, até engraçado, assim, eu estudei só em escola pública, né? Então eu estudava na escola estadual. E na época o governo abriu um concurso público para monitor de sala de informática. E acho que eu nunca falei isso em podcast. Aí eu me inscrevi, estudei bastante para a prova, passei.
acabou que eu fui aprovado, só que até eu me formei, a sala de informática não estava pronta ainda. E aí eu ficava na secretaria ali da escola. Então eu estudava na época de manhã, e aí eu fazia tinha um turno à tarde. E aí Isso era concurso público real, assim? Era um concurso público meio menor aprendiz sim, e tal, mas foi um concurso público, uma prova e tal. Que massa, tinha todo o processo. Foi o único também que eu fiz. Aí quando eu me graduasse ali no ensino médio, acabava. E aí, como eu ficava na secretaria, eu virei meio assim, um faz tudo da secretaria. Estagiário. Quando não tinha o que fazer, o pessoal da secretaria falava, cara, tem uma sala ali, tem um computador, fica ali estudando. Então, foi onde eu tive acesso ali a usar mais computador. E aí comecei a pensar muito, tá, legal, o que eu vou fazer? Pô, terminei o ensino médio, não sabia o que eu ia fazer, não tinha a mínima ideia. Caramba. Aí eu tive eu era da igreja, né? E tinha um cara da igreja que tinha uma fábrica de cosméticos, ele vendia para salão de cabeleireiro. Então ele vendia o produto lá que a cabeleireira usava. Na cliente. Aí ele falou, cara, você não quer vender isso? Você tem que montar uma cartela de clientes e ir passando de salão em salão e tirando pedido. Aí eu fiz isso um pouco, fiquei um tempinho ali e eu sempre fui um cara meio essa pegada comercial. Mas isso é bom, cara. Para um moleque passar por essa experiência, é uma vivência gigante, cara. E eu colocava o socialzinho e tal, chegava ali... Bater de porta em porta. Novão. Trabalhei bastante tempo com a minha avó. A minha avó, ela também sempre foi meio comercial, então vendia, trabalhava com laticínios, aí eu ia com ela, tirava pedido, cobrava. Que legal. Isso já depois do ensino médio? Ou nesse período, acho que do ensino médio ali. Acho que eu tive algumas... etapas. Algumas escolas, na verdade. Exato. Aí quando eu terminei, eu falei, cara, preciso achar um emprego agora. Aquela coisa, né? Terminei a escola. Eu fui trabalhar num prédio como porteiro. Caraca, bicho. Eu era a gente chamava de porteiro folguista. Então eu trabalhava um dia, aí eu folgava um dia e no outro dia eu trabalhava na madrugada. Então eu cobria as folgas da galera. E era legal, assim, porque era enfim, eu morava num lugar que não tinha nem asfalto e tal. Eu fui trabalhar no centro de São Bernardo do Campo, num prédio de alto padrão. Também não me lembro como que eu consegui isso, mas eu acho que foi... A oportunidade bateu acho lá. Que alguém falou, cara, tá precisando de um porteiro. Bora. Eu era completamente diferente dos outros porteiros, né? Era uma galera mais velha e tal, eu super novão. Mas aí, beleza, tinha Wi-Fi lá também. Aí, na época, tava começando a internet no celular, então eu ficava pesquisando as coisas. Era super legal a dinâmica ali, né? Com os moradores desse prédio eram pessoas legais, então a gente trocava muita ideia. Mas isso foi dando, acho que, algumas referências. E aí, em paralelo a tudo isso, no ensino médio, eu fiz um curso do Centro Paula Souza de Gestão de Pequenas Empresas. Era um curso gratuito dentro da minha escola. E ele teve uma participação importante porque o professor basicamente, assim, era dentro da escola, mas eles pegaram um professor de mercado. Então, tinha um professor que, na época, trabalhava na Tivit. E aí esse professor, acho que ele teve duas contribuições. O nome dele é Tony, né? Uma foi a de me pressionar muito para falar em público. Então ele, com uma frequência, eu odiava falar em público, não gostava de participar da aula. Então eu ficava na minha ali, quieto. E aí ele puxava, não, amanhã, próxima aula era de sábado, né? Próximo sábado você vai apresentar a aula, você vai apresentar isso daqui. Cara. E isso, assim... Te estimulou. Estimulou bastante. Acho que ele viu um potencial ali que acho que ninguém tinha visto até então. E depois disso, uma época assim, na época o SAP estava muito forte, a Tivit fechou uma turma de SAP, e aí ele tava ali na turma, acho que ele era meio que um organizador assim, do curso de final de semana, e ele pediu pra galera, tipo, posso trazer um aluno meu aqui pra acompanhar? Caraca, que legal. E aí eu fui, mas assim... Não entendi nada. Não, mas esse professor, cara, ele foi... teve um papel importante. Até hoje eu tenho contato com ele. Ele te enxergou, cara. Exatamente. Até hoje a gente mantém contato. Ele mantém contato com boa parte dos alunos que eram do curso. Que legal, cara. E hoje ele não tá no mercado. Hoje ele tá dando aula, virou professor mesmo e tal. Na escola pública. E aí ele puxou muito isso. Aí quando ele me levou... Me lembro que foi na Paulista esse curso. Foi quando eu falei, cara, eu quero, acho que viver isso daqui, assim. Na época eu lembro, assim, eu cheguei num prédio espelhado, entrei numa sala de reunião, um coffee break, assim, né? Hoje a gente, cara, participa de evento quase todo dia, a gente não valoriza, mas naquele momento ali eu falei, cara, tipo, total, a galera, todo mundo socialzinho, bonitinho, eu nem tinha roupa social na época direito, assim, mas participei desse curso da SAP, aí me formei. Quando eu me formei, você é do ABC, né? Acho que São Bernardo do Campo é uma cidade que a maior parte da galera
que estudou comigo foi trabalhar na Volkswagen. Nas montadoras. E eu não... Falei, não é o que eu quero tal. E aí foi... E é sinônimo de sucesso, né? Sinônimo de caramba, você entrou na Volks, caramba, estourou. Exatamente. Não sei como tá hoje, mas naquela época era muito... Naquela época era sinônimo de sucesso. E aí eu falei, não, eu quero ir pra São Paulo. Eu tinha essa referência de São Paulo e tal. Queria fazer faculdade na área de tecnologia. E aí eu caí no call center. Eu vim pra São Paulo na época. Cara, era muito doido isso. Porque pra chegar às 7h30, que eu acho que eu entrava no call center, eu acordava 3h50. Nossa! Aí eu pegava um ônibus que era gratuito, o ônibus depois da balsa. Aí eu atravessava a balsa, era 4 e pouco da manhã, muito frio. Aí pegava um ônibus até o centro de São Bernardo do Campo. Aí eu pegava o trólebus até o Jabaquara. Nossa. Aí eu pegava o metrô até a Luz. Então, tipo assim, eu fiz isso durante muitos meses, assim, ia todos os dias e tal. E aí eu vi uma oportunidade de começar a faculdade. Eu fiz FMU. Você tava com quantos anos agora, nessa época? Cara, 19, talvez. Eu não sou tão... Já tava numa correria. Não, mas mais ou menos. Mais ou por menos. aí. 18, eu também sou péssimo. 19. Eu sou... Você pergunta aí... Você tava quanto... Cara, eu já menti umas 4 vezes. Só 4 versões diferentes de que... Com quantos anos eu comecei a empreender? Porque eu não lembro. Aí eu fico falando... Quando eu palestro, eu fiz eu tenho um slide, assim, de 2008 pra frente, que eu coloquei as datas que eu falei. Você não esqueceu. Senão eu vou falar errado, assim. mas, assim, eu comecei fazendo cobrança do cartão de crédito da Casas Bahia. Caraca, bicho. E aí foi legal, assim, melhorou minha comunicação. Na época, assim, não tinha tanto essa... Acho que a pressão que tem hoje com o sindicato. Então, assim, a gente tinha demanda infinita. Então, eu podia fazer hora extra. Então, eu ganhava R$500 na carteira, mas eu dobrava isso com hora extra. E eu era o cara que... Cara, eu era o primeiro a chegar no call center, ficava até a noite, fazia freela de final de semana, tudo que tinha que, pagava, eu tava ali. E aí, me inscrevi na graduação. Então, na época, eu ganhava 500, ganhava uma horinha extra ali e pagava 300 de faculdade. Caraca. Aí, cara, eu comecei a ficar muito cansado. Faculdade do que era? Eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas. Aí eu já fui pra área de tech. Só que chegou uma hora que eu tava muito cansado, não tava dando conta de ficar indo e voltando e tal. E aí eu fui morar numa república, na Bela Vista. Dividi o quarto com, cara, umas 8 pessoas, assim. Mas era... Assim, mas uma qualidade de vida surreal que trouxe. Porque e era do lado, né? Eu acordava, ia pra faculdade, ia pro trabalho, voltava. Só que aí eu fui crescendo, né? Então eu era operador, aí eu recebi uma proposta para ser operador ainda, só que dentro do Banco Cacique, que era um banco que fazia financiamento de veículos. Aí eu já dobrei o salário, o ambiente de trabalho era completamente diferente. Então, cartão Casas Bahia a gente, cara, trabalha num prédio, sei lá, uns 15 andares de operador, assim. Aí o Banco Cacique já era, sei lá, 100 operadores na operação, então já era coisa mais exclusiva. E aí surgiu uma possibilidade de trabalhar numa empresa, numa área que a gente chama, dentro do call center, de control desk, que é um agente de tempo real. Então, basicamente, eu ficava dentro da operação, sentava ali junto com os operadores, mas eu controlava. Tá chegando a ligação, pausa, quantas pessoas podem sair de pausa agora sem prejudicar. Caramba, você era o gestor da operação, praticamente. Geralmente tem um supervisor, tá, que ele é um cara que faz a gestão das metas, e gestão também do ponto de vista ali de correção, feedback, etc. Eu fazia uma coisa um pouco mais técnica. Então eu ficava ali gerando, a gente chama de relatório hora a hora. Então, de hora em hora eu tinha que disparar o resultado para os clientes, para a galera. E eu munia, na época, o assistente, o analista de planejamento de informação. Só que eu ficava no meio da operação. E aí eu fui para essa posição. Deu, acho que, cara, 6 meses eu virei assistente de planejamento. Que legal, cara. E aí eu, cara, engoli o Excel e o SQL, assim. Cara, fiquei muito bom. Principalmente de Excel. E você não sabia? Cara, eu sabia aqui o básico. Porque assim, na época que eu tava na escola ali, que você tinha um computador, você não tinha muita coisa pra fazer no computador. Então você tinha você mexia no pacote Office. O pacote Office. Eu amava o PowerPoint. Eu também fazia muito isso aí. Então eu já tinha ali, mas eu aprendi tudo ali. Então assim, aprendi macro, VBA, algumas coisas mais avançadas. Caramba, assim, legal. Nessa época, fazendo relatório. A gente fazia muito relatório, porque você tinha várias operações de call center, então você tinha que ter relatório de tudo. E aí acho que eu desenvolvi esse lado mais analítico nessa época. Aí virei analista, virei assistente. Chegou uma hora ali que eu estava nesse papel de analista, já estava numa posição meio que liderando pessoas. Então, o meu chefe na época, ele falava, cara, vou pôr a galera mais júnior para tocar com você. E aí aconteceu uma coisa assim, na época, esse meu chefe, ele, cara, fez uma cirurgia e tal, e aí ele meio que não voltou. E a empresa que eu trabalhava, a sede, toda a matriz era em Salvador.
E eles falavam que o site ali, né, de São Paulo, ele era meio que, cara, um negócio mais pra gringo ver, assim, né? Sim. Pra levar um cliente, falar, não, a gente tem um escritório lá em São Paulo. Então, assim, a gente tinha uma operação pequena em São Paulo e cara, 15 mil operadores na Bahia. Caraca. E aí, meu chefe saiu, ninguém repôs, não entrou um outro chefe ali, aí ficou assim, meses, né? E eu comecei a desenvolver esse lado como coordenador. Aí aconteceu aquela coisa que acontece muito, né? Eu virei coordenador antes de ser promovido a coordenador. Então, fiquei um tempão, só que eu vi aquilo como uma oportunidade. Falei assim, pô, não tem chefe aqui. Foi difícil, porque quando você vai pra esse papel, assim, por exemplo, teve gente do time que não aceitou bem, teve gente que falou, pô, mas por que você virou coordenador agora? Então eu tive que aprender a lidar com pessoas ali. Era uma equipe de planejamento de umas 15 pessoas, mais ou menos. Então fui aprendendo a fazer um mínimo de gestão ali, porque também ninguém me treinou. Foi ali que eu aprendi a fazer uma demissão, por exemplo. Foi ali que eu aprendi a importância de dar um feedback. Foi ali que eu aprendi a fazer processo seletivo, porque aí saiu uma pessoa do time, pô, preciso repor essa vaga. E aí eu comecei a ver muita questão de eficiência. Eu falei, cara, a gente é um time de planejamento que não é muito eficiente, pô, falta... Tipo assim, sobra pessoas, a entrega é ruim, não tem nada automatizado. Então eu comecei a tentar colocar algumas melhorias. Aí eu já estava no papel ali de coordenação, só que meu objetivo era virar o gerente da área, que era o papel do meu chefe. Só que eu vi que isso não ia acontecer. O meu chefe direto, que era lá da Bahia, gostava muito. Falava, pô, você é muito bom, tal. Só que a diretoria da empresa falava, não dá pra ter um gerente com 21, 22 anos. Eu era muito novo. E tinha preconceito demais. Hoje em dia caiu um pouco o preconceito da galera mais jovem, mas na minha época, cara, tinha funções que eu já tava desempenhando, só que o cargo não vinha por causa da idade. Não, na época, quando eu saí, o meu chefe pediu desculpa. Ele falou assim, cara, você é o cara certo e, pô, a gente tá perdendo, desculpa, mas é uma diretriz da diretoria, não dá pra ter um gerente de 21, 22 anos, tal. E aí eu fui pra outra empresa. Na época... Telemarketing também não? Telemarketing também. Aí lá era uma empresa já mais consolidada, então a matriz da empresa era super bonita, assim, era a mesma coisa. Cheguei no prédio, me impressionou com a estrutura, atendia basicamente bancos, então a gente tinha clientes muito grandes, né? Então atendia Sky, todos os bancos, Banco Pan, Bradesco, então era uma operação bem legal, claro. A gente fazia uns trabalhos assim bacanas. E ali eu dei um passo atrás, assim, porque eu voltei a ser analista por 6 meses, mas ganhando mais do que eu ganhava como coordenador. Aí, beleza. Fui, a minha chefe na época, ela me apoiou muito. Ela falou, não, vem, a vaga que eu tenho é essa hoje, mas, pô, se você ficar aqui, você vai crescer. E realmente se cumpriu. Rapidamente assumi posições diferentes e tal. Só que nessa época... Eu comecei a olhar um pouco assim até onde eu poderia chegar. E aí eu falei assim, cara, não sei se aonde eu conseguiria chegar aqui é aonde eu gostaria de chegar. Projetar futuro e falar, daqui 5 anos talvez eu seja aquela pessoa. Exatamente. E não é o que eu quero. Aí eu comecei com a coisa do empreendedorismo. Eu falei assim, pô, eu queria... Foi ali que começou a... Foi. Na verdade, assim, começou com uma coisa assim... Uma pessoa falou assim, pô, você não consegue fazer um site pra mim? Aí eu falei, pô, consigo. Eu já tinha esse conhecimento. Chamei um outro amigo meu que trabalhou comigo. Falei, cara, vamos fazer juntos aqui? A gente mata 2 finais de semana, a gente faz e eu divido a grana contigo. Aí a gente fez um... Aí eu falei, cara, agora eu tenho um case aqui. Eu já tinha esse... Você tem portfólio. Eu já era um vendedor, assim, eu já tinha essa característica de querer vender. Então eu vou começar a procurar cliente. Então comecei a procurar, ainda trabalhando ali. Montei um... A gente era em 4 sócios ali quando começou a primeira empresa, que a gente meio que saiu dessa coisa de fazer site para virar uma fábrica de software. E aí a gente foi do site para o e-commerce, para o aplicativo. Quando começou a gerar um faturamentozinho assim, ok, não cobria ainda, por exemplo, meu último salário, demorou muito para cobrir. Eu falei assim, agora eu tô saindo. Só que eu tinha uma coisa assim, eu queria pedir as contas e a minha chefe não deixava. Ela falava, não, pô, você vai virar Fica aí. Você vai virar superintendente aqui, mais novo da empresa, tal. E eu tinha muito respeito dentro da empresa, assim, o presidente da empresa, o Sabia Bento, quem você era. Eu tinha uma moral, assim, gigantesca dentro chamava Intervalor a empresa. E na época a Intervalor foi comprada. Foi comprada por um grupo alemão, foi um negócio... Eu participei muito, assim, da preparação dos materiais que levaram para venda. E isso... Ela falou, cara, pô, você pode ter uma empresa e um dia você pode vender uma empresa. Então, uma coisa que foi legal. E é louco que você, assim, uma coisa que eu tenho observado na tua história é que a sua vida foi acontecendo, mas você não estava lá só de passageiro, você estava
percebendo as coisas. Eu considero desde porteiro, percebendo a referência, até como coordenador, sem ser coordenador, percebendo as experiências. Pô, e é isso aí que eu vejo que diferencia uma pessoa que tem muito sucesso, porque a pessoa sempre coloca o aprendizado próprio em primeiro lugar, cara. E aí não fica, a empresa é uma porcaria, então eu não vou fazer nada. Que é o que muitas vezes acontece. Só que a pessoa não vê que quando ela não faz nada, ela também não está se desenvolvendo. Exatamente. No final, tudo estagna. Não, eu sempre... A minha atitude sempre foi uma atitude... Por eu ter esse perfil empreendedor, eu nunca senti que eu estava trabalhando para alguém e eu sempre senti que eu estava buscando a minha própria evolução. É isso. Total. Então, assim, eu lembro quando eu entrei no call center, isso bem no comecinho, assim, aí tinha um... Eu vi, esse cara é um coordenador, um cara social, arrumadinho. Ele entrou na sala de treinamento, sejam bem-vindos à empresa, tal, não sei o quê. Eu lembro que eu entrei na sala dele, assim, segundo ou terceiro dia de empresa, eu falei, cara, tô pensando que faculdade que eu faço. Que faculdade que eu tenho que fazer pra crescer rápido aqui? Aí ele falou, cara, não faz por causa da empresa, faz por causa de você. Escolhe Eu não sei nem o nome desse cara hoje, assim, mas o cara me deu um conselho ali. Dica. E aí eu saí com aquilo e tal. Aí chegou essa fase, a empresa que eu estava foi comprada, eu queria pedir as contas, a minha chefe falava, não sai e tal. Aí chegou um dia que ela chegou e falou assim, Terron, você vai me matar. Tô saindo. Eu tô indo pra cofundar uma startup e tal. E até então eu não conhecia muito o que era startup. Aí eu falei, Camila, tranquilo, só avisa que eu tô saindo também, assim, porque eu... Tipo assim, eu fiquei até agora... por causa de você. Porque aprendi muito com ela, sempre foi uma pessoa muito... que me desenvolveu bastante, na pancada mesmo. A Camila era super... Era uma chefe muito... Assim, exigia muito, mas... Sim. Eu gosto de gente assim, trabalha com gente assim. Ela tinha até hoje, assim, agora ela tem mãe, virou mãe, tem 2 meninas, ela acalmou, mas assim, ela sempre tem uma personalidade muito forte. E era um clima muito mercado financeiro, então assim, a gente... Cara, qualquer errinho ali era multa contratual e tal, então foi uma empresa que me blindou bastante, assim. E aí eu falei, Camila, eu já tô empreendendo, tô fazendo meus sites aqui, já queria sair, avisa que eu tô saindo. Aí ela avisou, e aí o Bento, que é o presidente da empresa, me chamou, e ele falou, cara... Se 16 anos atrás alguém me impedisse de pedir as contas... Ele trabalhou, na época, ele era do BTG, que era o Pactual, né? Ele falou assim, eu saí do Pactual, fundei a Intervalor e hoje eu gero aqui... Quando eu saí, tinha, sei lá, mais de 3 mil funcionários. Então, olha o impacto que eu gero porque alguém não me impediu de empreender. Eu não vou impedir você. Eu quero saber como eu posso te ajudar. Tipo assim, você vai empreender, que gente boa, cara. Não, até hoje, assim, a gente é muito amigo. Eu virei mentor dele. É mesmo? Que da hora. Ele é investidor na estrutura que eu tenho hoje, que é do fundo. Então, ele é um dos investidores, cara. E tal. E a gente, assim, faz mais de 10 anos que eu saí. A gente mantém contato ainda. E aí eu falei, Bento, pô, se você puder me ajudar me dando demanda, gostaria de ser um fornecedor, continuar aqui dentro do ecossistema. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que quando eu saí, eu vendi consultoria para as 2 empresas que eu trabalhei. Eu vendi consultoria para Intervalor legal, e eu voltei lá para a Tel. O pessoal falou, pô, desde que você saiu, tal, não sei o quê. Eu já tinha 3 anos que eu tinha saído. E eu entrei lá para fazer uma consultoria com eles de planejamento, a estruturação da área. Caraca. E aí eu já não era mais o cara de 21 anos. Eu já era gerente, já tinha uma posição legal. Pô, foi super legal isso. E é legal voltar para a empresa que você um dia trabalhou tão rápido. E em outra posição, né? Sim, não, e a Intervalor eu virei de fato fornecedor. A gente fez várias coisas, mantive sempre contato com o Bento. Então foi algo que marcou muito assim a minha carreira e foi algo que eu valorizei muito. Assim, quando eu fui pedir as contas assim para empreender, eu falei, cara, o único ativo que eu vou levar daqui são os contatos. Então eu lembro que eu sentei assim, eu falei, eu vou fazer uma planilha com quais contatos importantes eu conheci aqui para mim não esquecer que eu... E aí quando eu saí, eu lembro que eu mandei um e-mail para todas as pessoas falando assim, cara, eu sou o Terron, era da Intervalor, cara, não faço mais parte da empresa, hoje eu tô fundando o meu próprio negócio, se você precisar de site, blá, 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 cara, tá aqui meu contato. E veio algumas coisas, oportunidades, veio daí. Aí, basicamente, pedi as contas, a gente tinha uma salinha menor que a sala do podcast aqui na Paulista, a gente alugou uma salinha e começamos a trabalhar. Site, você sozinho ou tava você e aquele Não, aí já era... Na verdade, esse meu amigo, ele não foi. Seguiu? Porque chegou uma hora que ele continuou... Ele tá bem hoje, ele é um mega desenvolvedor, assim, um cara que eu admiro bastante. Mas aí eu juntei com mais 3 outras pessoas e a gente fundou... A primeira empresa chamava Horizon 4. Não sei porquê. É um nome ruim. Mas a gente criou a Horizon 4, começou a ficar famosinho. Pô, fábrica de software.
Quando abriu o Cubo, em 2015, que é um espaço de startups ali do Itaú, eu comecei a ver isso como uma oportunidade. E a Camila, que era essa minha chefe, ficava dentro do Cubo. Então ela foi uma das minhas primeiras clientes. E ela foi cofundadora da empresa. Ela cofundou uma empresa, certo? Cofundou uma empresa. Que ficava dentro do Cubo. Que ela foi, então, pô, da primeira geração do Cubo. A dela foi bem, mano. Das primeiras startups. E aí eu comecei a atender algumas startups do Cubo, alocava mão de obra técnica pra essa galera. De programação, dev total. Ali eu fazia, preciso fazer uma API, beleza. Tá preciso construir uma parte do sistema. Aí eu priorizava empresas que já tinham um executivo técnico, então já tinha um CTO. Tinha ali, sei lá, 5 desenvolvedores. Não era aquela bagunça toda que você tinha que organizar. Já vinha documentado, você só programava de fato. Eu escalava o time dele. Exato. Assim, eu fiz também coisas do zero. Então a gente teve vários aplicativos assim que o cara chegou... tem uma ideia, a gente construiu. Só que era muito mais difícil, porque às vezes o cara tinha uma ideia, mas ele não entendia como refletir aquela ideia numa plataforma. Regra de negócio também. Então, aí eu fui focando em startup. Foi como eu entrei dentro do ecossistema de startup. Isso foi mais ou menos ali em 2014. 2014 e 2015, né? O Cubo nasceu em 2015. 2014 era mais site, e-commerce. Aí 2015, startup. Quando foi 2016 ou 2017, começo de 17, acho que foi 16. O pessoal do time... E aí isso virou a chave, assim, foi uma mudança radical na minha vida. O pessoal do time falou assim, vai rolar um hackathon. Aí eu falei assim, vai rolar o quê? Um hackathon. Eu falei, o que é um hackathon? Cara, não, é muito louco. É uma maratona, a gente vai no sábado cedo, vira a noite lá, eles vão dar um problema, a gente vai montar uma equipe, tentar resolver o problema, no final a gente apresenta a solução ali para uma banca, e se a gente ir bem, a gente ganha o prêmio. E os caras dão comida, dão brinde, você vai ter acesso à tecnologia, tem um monte de mentor... Conhecer gente pra caramba. Você conhecer muita gente. Eu vi aquilo como uma oportunidade comercial. Eu falei assim, vai ter um monte de gente ali. Eu vou conhecer desenvolvedor para contratar, eu vou conhecer empresa, vou nesse negócio. A gente foi com o time todo mundo camiseta da empresa, aquela coisa super legal. Quando acabou o evento, eu não vou falar que eu não dormi, porque eu não lembro, na real, mas eu fiquei incomodado com isso uns 3 dias, assim, falando assim, cara, que negócio fantástico. Do tipo, eu conheci umas 200 pessoas, e aí... E é uma energia muito louca, né? A vibe, a energia, vibe é muito louca. A ambiência. Eu acredito muito na coisa do ambiente. Total. Então, quando eu falei assim, deve ter um monte de empresa especializada em organizar isso. Eu comecei a pesquisar e eu vi que não tinha nenhuma. Eu falei assim, cara, não tem. Aí eu falei com a empresa que eu participei, eu falei, a gente mesmo que organizou aqui, mas, a gente procurou um fornecedor, não tinha. Aí eu virei pro Abraão, que era meu sócio, e falei, cara, isso aqui vai ser um puta produto. Vamos começar a aprender a organizar e vender isso para as empresas. Então eu comecei a virar meio entusiasta. Falei, cara, você precisa organizar um hackathon. Isso em 2016, 2017. E aí, assim, não demorou muito, um parceiro, uma empresa, falou assim, cara, tá bom, vai. Quanto você precisa aí, organiza para mim. Aí a gente organizou. E a empresa traz uma dor dela. Traz uma dor. Depende muito, tem vários motivos, né? Você pode fazer porque você quer de fato pôr uma dor ali, você pode fazer porque você quer contratar o dev, você pode fazer para testar alguma coisa, às vezes não é uma dor, mas eu queria testar muito ferramentas de inteligência artificial para pôr na minha plataforma. Então, eu quero me relacionar melhor com os meus parceiros. Só que a gente pegou 2 momentos históricos importantes, né? Então, foi essa coisa assim, do momento que passa a existir um ecossistema de startup. Boa. E aí começa a surgir um monte de startup. E em 2017 até 2020, que foi o nosso ápice assim, de crescimento, a gente pegou o boom das áreas de inovação. Então começou 2014, 2015, surge a startup. Quando é 2017, a grande empresa fala, cara, se eu não fizer nada aqui... Eu vou ficar para trás. Eu vou ficar para trás. Então eu preciso fazer alguma coisa. E o hackathon era uma coisa legal. Então toda a área de inovação queria fazer uma maratona para validar hipóteses, para meio que se posicionar. E aí, basicamente, assim, eu organizei 1, organizei 2, e aí começou, com os cases, eu comecei a puxar mais. Aí, uma época, um parceiro meu, na verdade, ele nem era meu parceiro na época, mas um conhecido de mercado, ele me chamou no escritório dele e falou, cara, eu gosto muito do que vocês estão fazendo. Eu tenho um cliente aqui, ele me perguntou se eu faço. Eu poderia fazer, eu sei fazer, mas eu acho que faz mais sentido passar para vocês. Você não quer fazer um hackathon pro banco original? Caramba. E na época eu atendia para empresas pequenininhas, né? Eu falei, cara, vambora. Assim, eu até brinco, assim, na época a gente, com 20 mil reais, a gente fazia um mega evento. E aí a gente chegou lá na reunião, aí explicamos, ideias, o que a gente põe de prêmio, tal. E aí a moça do marketing lá, ela falou assim, olha, só vou deixar uma coisa muito bem clara, a gente não tem um orçamento infinito. Cara, a gente pode gastar no máximo uns 250 mil com esse projeto.
Aí eu olhei assim, eu falei, cara, eu acho que dá. Putz, eu tava pensando um pouco mais. Eu falei assim, não, e na minha cabeça eu falei assim, cara, eu cobrava 20, eu falei, cara, aqui eu vou cobrar 50. Sim. E aí primeira venda de 50 mil. Sorte que ela soltou primeiro, né? Aí ela falou assim, ó, já vou por aqui, jogar real, tal, não pode passar disso. E, cara, a gente fez um negócio gigante. A gente deu, 2017, 3 bitcoins e meio de prêmio. Caraca, bicho! A gente conseguiu uma parceria na época com a Foxbit. Eles falaram, cara, a gente entra... O Bitcoin também tava muito abaixo. Sim, mas será que o cara que ganhou segurou? Acho que não. Acho que o cara então tava milionário. Mas a gente entregamos e tal. E foi um evento, assim, fantástico. E foi o case que eu precisava. Depois do Banco Original, começou a vir um monte. Aí eu lembro... Você abriu a porteira pros grandes, né? Aí a gente teve que se especializar. Porque assim, eu tinha uma referência de como era lidar com uma empresa grande por causa da Intervalor. Que os clientes da Intervalor eram grandes. Mas assim, ali naquele momento, a gente como startup, eu não tinha escritório legal para levar as empresas e tal. Então a gente tinha que se posicionar. Aí um dia, assim... Aí a gente, cara, fez Itaú, fez Santander, fez Quinto Andar. A gente fazia um hackathon. Esse, nos dias atuais, daria super bom. A gente fazia um hackathon dentro do plenário da Câmara dos Vereadores. Que legal, cara. Com a temática de combate à corrupção e dados abertos. Que legal. Então, a gente colocava ali os desenvolvedores na posição dos vereadores. Montava as equipes e a galera tinha que propor solução contra a corrupção. De tecnologia. Então, os caras abriam tudo que era dados abertos e tal. Aí a Procuradoria-Geral do município participava. Tal. Era super... Que legal, bicho. Foi super legal essa iniciativa. Muito legal a iniciativa. Aí, saí na TV. Eu pego o vídeo hoje, assim, da entrevista. Falei, cara... Tipo assim, foi a Globo gravar lá e eu dando entrevista. Que da hora. E aí falar, cara, não tem nada a ver, assim. Mas da hora demais. Mas foi a sua vida legal. Rolando, né? Aí um dia, cara, no LinkedIn, um cara da Uber me chama e fala assim, cara, queria falar com você sobre hackathon, tal. A Uber vai abrir um centro de tecnologia aqui no Brasil e a gente tá com uma demanda. Legal, entrei ali. Ele falou assim, cara, mas a gente quer fazer isso, a gente quer fazer 5 estados. E a gente quer fazer uma final aqui no Brasil e levar a galera pro Vale do Silício aqui ganhar. Eu falei, cara, beleza. Bora. Nunca tinha feito evento fora de São Paulo. O primeiro evento foi Porto Alegre. Eu nunca tinha ido pra Porto Alegre. Caramba. A gente fez o evento inteiro. Cheguei lá em Porto Alegre um dia antes, assim. Caraca. E aí tinha uma certa expertise, mas, cara, alugar espaço. Aí chegamos lá, o espaço era menor do que a gente imaginou. A cenografia... Um desses a gente pegou ali aquela época da greve dos caminhoneiros. Nossa. Aí a nossa cenografia estava toda em Recife e a gente tinha um evento na semana seguinte em São Paulo. Não chegou, chegava. A gente ia fazer... Então, assim, aquela coisa de produção de evento que a gente foi aprendendo. Mas, assim, a Uber colocou a gente no mapa. Aí esse mesmo cara do Banco do Brasil, ou do Banco Original, ele me procurou depois e falou, cara, que legal essa evolução que você teve. Ele falou, você precisa ir pro Vale do Silício. Eu falei, cara, não tá assim na realidade. A empresa é legal, a gente tá começando a faturar um pouquinho e tal, mas não tem dinheiro para ir pro Vale do Silício. Ele falou, não, tira o passaporte, arruma o visto aí. Eu faço todo ano ele chama de Dev Trip, né? Uma Dev Trip eu levo galera de tech, etc. E a gente vai conversar com o time de tecnologia e produto das empresas. Eu falei, tá, mas eu não tenho dinheiro. Como que eu... Não, você vai me representar lá. Eu falei, esse cara é o Baeta, né? Ele é dono hoje do E-Commerce Brasil. Eu falei, Baeta, você tá louco. Eu falei assim, eu não falo inglês, não tenho dinheiro, não conheço lá, como que eu vou te representar? E ele é um cara que tá na tecnologia. Ele falou, não, você vai com outro instrutor, fica ali de assistente do instrutor, mas eu senti que você tem que ir, cara. Você vai entender chegando lá, vai para lá. E o Vale do Silício, para quem não tá familiarizado, né? Ele é de onde saiu as grandes inovações, todas as big techs, tudo de tech. Então, assim, é um dos lugares mais tecnológicos e inovadores do mundo. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, que loucura, assim, eu não sabia falar praticamente nada em inglês. A única coisa que eu conseguia falar em inglês, assim, eu tentei em todos os lugares e eu combinei com a galera. Falei, cara, todos os lugares que eu for, eu vou perguntar como eles enxergam hackathon e depois eu traduzo pra mim. Aí era pergunta inteligente, do tipo, cara... Como você enxerga hackathon? Como que você enxerga hackathon? Vocês fazem aqui e tal. E aí eu percebi que, assim, das 15, 16 visitas que a gente fez, todo mundo fazia hackathon lá como cultura. Falou, não, a gente faz interno, faz externo, faz na universidade. Caramba. Aí eu falei, cara, esse negócio é interessante. Aí voltei pro Brasil. Aí eu, cara, fiquei provocado, fui pro Vale do Silício de novo, voltei pro Brasil, acho que fui 3 vezes. Aí na 4ª vez eu falei assim, cara, eu vou pra lá e eu só volto pro Brasil quando eu fizer hackathon lá na Califórnia. Aí eu fiquei 6 meses morando lá. Também foi onde eu melhorei um pouco o inglês, que não existia.
Fiz 15 eventos, a gente começou a falar com high school, com college, aí eu falei, cara, é isso. Tipo assim, lá tem mais de 5 mil high schools que fazem hackathons todos os anos, mais de não sei quantas universidades. O mercado é enorme. Lá. E lá o volume é muito grande. Aí comecei a desenvolver um relacionamento com a galera. Assim, mudou minha vida, mudou minha cabeça, mandei meus sócios pra lá também, todo mundo foi beber um pouquinho do Vale do Silício. Morei em 2019. Aí eu falei, cara, vou voltar pro Brasil, arrumar minha vida e vou vir morar na Califórnia. Na minha cabeça era isso. Já era. Só que veio a pandemia. Então eu já tava ali falando com o advogado de imigração, tal. Veio a pandemia, eu falei, deixa passar aqui 6 meses, a pandemia acaba, eu vou. Acabou que a pandemia demorou muito. A gente foi para um modelo de evento online. A gente já tinha feito 150 hackathons presenciais. A gente chegou a fazer 5 simultâneos no mesmo final de semana. Cacete. Dividia o time, né? Eu e os meus sócios. A gente começou a montar... Você montou uma empresa gigante de eventos. Já faturava alguns milhões a Xiaoyi. Porque a gente pegou muito essa veia da inovação. Então, tipo assim, a grande empresa... Até hoje, a grande empresa que quer fazer um hackathon cai na gente. Assim, já fazem... A Xiaoyi não existe mais... teoricamente, desde 2020. Mas até hoje... Mas você continua sendo referência. E falou de hackathon, vai cair em mim. E aí você até me perguntou como que eu conheço tanta gente. Assim, foram 150 mil pessoas impactadas dentro de hackathon. Tá explicado. E aí era assim, essa galera... É super legal que essa galera... Tudo no começo da carreira, hoje eles estão nas maiores empresas do Brasil. Exato. Muitos estão empreendendo. Muitos estão fazendo carreira fora do Brasil. Então, essa galera ali da primeira leva que a gente fez de eventos, assim, até hoje é uma galera que tá bem legal, assim. E a gente percebeu o impacto de ter participado de um hackathon no começo da carreira e o quanto isso ajudou. Aí a gente foi pro modelo online. A gente fez mais uns 80 hackathons online em 2020. Caramba, que legal, cara. Aí era tipo... Minha vida na pandemia era fazer live. Então eu ficava o dia inteiro vendendo. Aí dava umas 4, 5 horas, era live. Aí eu ia até 10, 11, meia-noite fazendo live. Caraca. E aí era a abertura do hackathon do iFood. Meio do hackathon não sei o quê. Apresentação de pitch do hackathon. E aí tudo simultaneamente. E aí eu li ali e falava, cara, que hackathon que é esse aqui e tal. E eu chegou assim, mais ou menos, passou o meio do ano. Assim, o boom mesmo de hackathon foi tipo junho, julho, agosto, setembro... Eu comecei a ficar cansado de fazer live, etc. E eu vi que a galera tava começando a ficar cansada. A comunidade tinha crescido, tinha muita gente, mas começou aquela coisa assim, ninguém aguenta mais uma live, ninguém quer participar. No geral. No geral, não só tecnologia. E aí foi quando eu comecei a quebrar a cabeça. Eu falei, cara, preciso de fazer alguma coisa diferente, tal. E eu era muito próximo da turma lá da Rocket City, que era uma escola que formava teletecnologia, que começou como um infoproduto, lá na fórmula do lançamento do Érico Rocha e tal. Operava na Hotmart. Basicamente... Era um curso. Só que a Rocket tinha uma comunidade muito forte e a ideia é como que eu transformo esse infoproduto, esse curso, em uma empresa, uma escola, em uma empresa, enfim, que cresce... Que tem valuation. Que tem valuation, etc. Basicamente isso. E eu conversava muito com o Robson, que era o CEO, tal. E aí um dia eu falei, Robson, cara, eu acho que eu vou pra tua área aí, eu vou começar a trabalhar com educação também, porque eu tenho 150 mil pessoas aqui na minha base, eu não vou fazer mais hackathon com essa galera, então eu vou tentar ajudar essa galera a crescer na carreira, vou vender educação, ajudo o cara a ir trabalhar com startup, ajudo o cara a fazer carreira internacional. E aí, numa dessas conversas, ele falou, cara, a Rocket tá crescendo bastante, ele também já faturava alguns milhões, ele falou, a gente precisa de gente boa aqui, e cara, vocês são referência no trabalho com essas grandes empresas e tal. A gente não tem... A Rocket é de Rio do Sul, Santa Catarina. Então, assim, cara, eu não tô em São Paulo, não conheço a galera. Não... Até mesmo vendendo cursos corporativos pra galera deles. Na época, a Rocket era só B2C. Era só... Então imagina, o B2B aí funciona bem pra caramba. A gente criou essa área de parcerias, B2B. A gente fez uma fusão de empresas, assim, um resumo. E aí, assim, quando a gente fez a fusão, dia 1, assim, ficou mais ou menos uns 25 pessoas das duas empresas. A Xiaoyi tinha diminuído um pouquinho na pandemia, a Rocket tinha mais ou menos... Então tinha, sei lá, 15, dava menos de 30 funcionários. A gente foi de menos de 30 a 100 em 9 meses. Caraca, bicho. Foi muito rápido, porque a gente pegou o boom daquela coisa das empresas querendo contratar. Rebote, né? A digitalização em massa, todo mundo tem que investir no digital, tal. Então a demanda por desenvolvedor aumentou muito, o salário do desenvolvedor aumentou muito, e a gente tinha um bom produto. Assim, a Rocket, o Diego, né, que era meu sócio, que ainda é o socionista lá ainda, mas eu não tô no dia a dia, mas ele que é a mente por trás ali dos cursos e tal, ele sempre foi um cara brilhante. Então, a qualidade do que a Rocket City entrega sempre foi bom.
A comunidade da Rocket City sempre foi muito forte. Quando a gente juntou... Eu lembro que quando a gente fez Xiaomi e Rocket City, assim... a galera das duas comunidades falava, cara, o Transformers tá se juntando. Tipo assim... A galera curtiu. Curtiu, porque eram duas comunidades que elas coexistiam. Então tinha gente que tava na Rocket, pegava o aprendizado da Rocket, ia pro Hackathon. Ou tinha gente que ia pro Hackathon, a gente dava a bolsa da Rocket. Então a gente tinha uma relação legal. Esse ano, em 2020, a gente ganhou um reconhecimento importante, que foi... A gente foi a Startup do Ano pela Associação Brasileira de Startup. Que legal, cara. Negócio que eu não esperava. Nem acho que eu era a melhor startup do ano, mas a gente recebeu esse reconhecimento. Mas foi muito importante, assim, pro momento. Então, a matéria que saiu da fusão saiu assim... Saiu na Exame, né? Startup do ano, Xiaomi anuncia a fusão com a Rocket City. Então deu a manchete destaque. Ficou legal. Aí a gente fez esse crescimento, 100 pessoas, aí já faturava algumas dezenas de milhões, já estava super estruturada a empresa. E aí começou a surgir muita concorrência no mercado. E aí surgiu, em especial, acho que um grande concorrente assim, de ensino de programação era a Tribe, que foi uma empresa que captou com todos os fundos. Assim, tipo assim, todo mundo colocou dinheiro na Tribe, os caras veio muito forte, começou a patrocinar podcast, patrocinou, na época, acho que o Flow, tal. E aí a gente falou, cara, a gente tá crescendo rápido, mas se a gente tivesse mais dinheiro, a gente cresceria mais rápido. Então a gente começou algumas conversas ali com fundos tal, e a galera tinha interesse de... Tava no hype o assunto. Tava no hype, etc. Numa dessas conversas, assim... veio um fundo, na verdade tinha um fundo que falou, cara, eu coloco 20 milhões de investimento na mão de vocês. Cara, legal. Vamos. Aí ele falou assim, só que acha mais uns 2 ou 3 investidores para vocês pegar uma rodada maior. Já tinha esse compromisso. Tanto que esse cara até hoje ele é bravo comigo. Sério? Porque apareceu um outro cara e falou assim, cara, seguinte, quero comprar 100% da operação de vocês. E aí a gente ficou naquela assim, eu pego o dinheiro ou eu vendo a empresa. E aí quando a gente sentou para conversar entre os sócios, falou, cara... se a gente pegar o dinheiro e faltar dinheiro e a gente não crescer o quanto a gente deveria... É um voo de galinha. Eu não vou conseguir pegar mais dinheiro. Agora, a venda tinha toda uma proposta por trás, que também não deu tão certo, mas assim, a gente foi comprado por um grupo argentino, eles tinham acabado de levantar muito dinheiro, eles estavam super capitalizados, crescendo na Colômbia, enfim, a América Latina como um todo, queria ter um braço forte no Brasil. Então, eles chegaram pra gente assim e falaram, cara, a gente quer comprar a empresa de vocês. A gente vai pegar mais uma rodada gigantesca e daqui a uns 5 anos a gente vai fazer um IPO na área de educação e vamos ser o maior formador de mão de obra de tecnologia pelo menos da América Latina. Nessa época eu falei assim, cara, isso é interessante. Proposta boa. Aí assim, eu costumo dizer que eu como empreendedor, assim, eu me considero esse outlier, mas assim... Eu não tinha pedigree, que basicamente assim, eu não vim de uma família empreendedora, sim. Eu não vim de um colégio bom, eu não vim de uma faculdade boa, eu não fiz um MBA, eu não fiz nem uma faculdade boa. Então, o que me interessava da venda, óbvio que o dinheiro mudou minha vida e tal, era a chancela. Eu falei assim, eu sou um antes de vender a empresa e um depois de vender a empresa. Total. E todo empreendedor passa por isso, cara. Quando ele faz um exit, cara... Você vai para um patamar diferente. Vai para um patamar diferente, todo mundo. Aí, basicamente, assim... Quando a gente vendeu, a relação era legal, mas foi passando o tempo, a Argentina entrou numa crise bizarra, a rodada deu errado, aí começou o mercado de tecnologia, meio que explodiu a bolha, começou aqueles layoffs. Aí eu comecei a falar, cara, tipo assim, eu acho que o plano ali do IPO não vai acontecer mais, pode ser que aconteça, mas não no prazo que a gente imaginou. E aí acabou meu período obrigatório ali, né? Então, meio de 2023... Foi 2 anos e meio. Boa. Aí acabou esse período, aí eu sentei com o pessoal, falei, pessoal... Eu sei que vocês não estão em condição de me fazer uma boa proposta. Porque eu tô vendo a Argentina em crise, o mercado de tech em crise. Eu falei, eu topo ficar mais um ano aqui. E aí a gente desenha alguma coisa, tal. E não precisa pôr nada no papel. Eu fico aqui, assumo com vocês, não vou deixar vocês na mão. Fico um ano. Só que aí o argentino que comprou a gente, ele falou assim, cara, a gente quer que você assine 4 anos. Aí eu falei assim, tá, mas 4 anos sem nenhuma garantia é muito tempo. Eu falei, eu sou... Aí eu tava com 27, 28, falei assim, pô, sou super novo, eu quero fazer outras coisas. Eu fiz um exit. E ele tava tentando te amarrar, estando no lado fraco da mesa ainda. Ele tava do lado fraco da mesa. Foi mais ou menos isso. Aí ele falou, 4 anos. Aí eu cheguei uma hora e falei, cara, eu fico 2. 2 pode ser, tal.
Não, 4 anos. Cara, mas qual foi? Ele não tava entendendo o cenário? Porque pelo que você tá me mostrando, ele tava do lado fraco da mesa. O mercado não tava bom pra ele, Cara, a Argentina tava ruim. Sim. O contrato seu já tinha vencido, era quase possível de você falar, então não vou ficar nada. E foi o que aconteceu, assim. Porque o cara tava sendo intransigente de um lado, pô. Sim. Mas é natural, né? O cara, assim... E eu não tiro a razão, porque, assim, quando Faz você compra uma 2 empresa... renovável por 2, sei lá, mas, pô... É que aí entrou naquela coisa, ficou desconfortável pra ambos os lados, aí eu acabei entendendo que... Acabou. Pô, melhor eu sair. Eu tinha feito um trabalho de formar executivos lá, então... Você não deixou ninguém na mão? Não, a empresa tá super bem até hoje, continua crescendo. A Isa hoje, que é a CEO da Rocket City, ela foi a 5ª funcionária da Rocket City. Que legal, cara. É uma pessoa que veio da comunidade, virou aluna, virou massa. funcionária. Caramba, que legal. Aí, durante o período que eu fiquei lá, ela virou coordenadora. Aí, o período que eu era CEO, ela virou diretora. E aí, quando eu saí, eu falei, eu recomendo muito que a Isa dê continuidade. Continue. O Mike também, que era um dos professores, virou também diretor executivo, virou sócio. Eles não eram sócios, viraram sócios nessa. Então, foi uma saída tranquila, assim, não teve uma briga, etc. Ele ficou meio chateadinho. Só um desalinhamento de... eu fico 1 a 2, não, eu quero 4. Cara, 4 eu não vou ficar, eu prefiro sair. Boa. Sair pela porta da frente, mantenho contato até hoje, sou acionista da empresa, então, eventualmente encontro, até com uma frequência alta, a Rocket City nos eventos, porque a gente frequenta os mesmos ambientes e tal. Até no mês que vem agora, eu palestro num evento, dividindo o palco junto com a Isa, que é a CEO da Rocket. Então, que legal, cara. Tem um carinho especial pela construção. O pós-venda, assim, ninguém te prepara para ele. Então, assim, de um lado, você tem acesso a capital, dinheiro, isso é legal. Mas, assim, pô, o dia seguinte, depois que eu saí, eu falei, cara, eu tinha 100 pessoas aqui que eu gerenciava, quase 1,5 milhão de folha de pagamento. Agora não tem ninguém, não gerencio ninguém. E é uma virada brusca, né, cara? Cara, eu nunca passei por isso, deve ser muito louco. Tipo, de um dia você tá lotado de trabalho, cheio de responsa. Porque uma carga de responsabilidade grande também, né? Aquela cabeça que, por mais que você não tá fazendo nada profissionalmente, sua cabeça tá pensando em várias coisas. No dia seguinte você acorda e fala... Não tenho nada pra fazer. E agora, meu? Deve ser uma loucura, cara. E aí foi aonde eu... Cara, me deu ali eu tive um período meio burnout, por incrível que pareça, assim. O pós, assim, foi muito estranho, porque aí eu fiquei muito tempo numa posição mais executiva, onde eu gerenciava pessoas e processos, e eu, de fato, não colocava a mão na massa. Você estava no estratégia. Fazia muito tempo... Na verdade, assim, se eu colocasse a mão na massa, eu atrapalharia a equipe. Então, E eu desacostumei. Então, aí no primeiro dia eu falei, cara, preciso mandar isso, preciso daquilo, não tenho gente. Aí eu dei uma travada, assim. Mas eu comecei a fazer investimento anjo. Então, eu comecei a investir em outras empresas. Comecei a pegar a posição de conselheiro, de advisor. E vi que tinha muita demanda, assim, muita empresa. Falei, pô, cara, a experiência, o que você fez, eu quero fazer algo parecido, me dá uma mentoria. É o smart, né? E aí, isso foi bem legal. Então, eu fiz isso do meio de 23 até o meio de 24. Quando foi o meio de 2024, ano passado, eu falei, cara, eu quero muito ter uma estrutura, ter uma marca. Tipo assim, eu uso... Começou a sentir falta, né? Eu falei assim... De uma bandeira. Porque você vira um consultorzão, assim. Tipo assim, eu não tava representando nada, não tinha equipe, não tava representando uma marca. Eu era o Terron, que é uma marca também. Sim. Mas não, assim, eu queria ter essa coisa de ter uma estrutura. A gente é empreendedor, cara. Não, Terron não, tem que ter uma empresa. Pô. Então assim, hoje... que nesses dias eu fui num lugar com a camiseta da New Hack, o cara chegou pra mim e falou assim, pô, você trabalha mesmo na New Hack e tal, que legal. O pessoal da faculdade lá fala de vocês direto. Então, é legal isso, sabe? É muito massa. E aí eu comecei a focar em construir essa... A gente tem hoje um ecossistema que apoia, né, o empreendedor em estágio inicial. Então a gente tem uma comunidade. Hoje tem mais de 1.000 fundadores lá dentro, onde a gente ajuda essa galera. A gente faz eventos, imersões. E aí eu tenho desde imersão de 2 dias em São Paulo, tenho um programa de aceleração de 3 meses. Legal. Eu tenho um programa internacional lá no Vale do Silício, onde eu levo os empreendedores lá para o Vale do Silício. Cara. Participa de eventos. E tudo isso com um único objetivo, assim. Identificar as melhores oportunidades, porque... Do lado da New Hack, eu tenho um fundo de investimento que é a Entry Point. Então, hoje a gente tem um fundo com 40 milhões de reais. A gente investe mais ou menos 1 milhão por empresa. E aí, assim, tudo que eu faço aqui... Então, não é nem um investimento tão early stage, assim, tipo... até 1 milhão. Então, até assim, 1 milhão, tá. Eu posso fazer 300, 400... Tá, porque o anjo é o quê? 200, 300 pau, né, normalmente? Depende muito, né? Você consegue... Assim, você consegue fazer um investimento anjo...
sei lá, a partir de uns 25, 30 mil, dependendo do estágio da startup e tal. É porque o anjo, você não pega só o dinheiro, você pega o capital intelectual. Às vezes você precisa de um anjo só para estar no teu material ali, no teu cap table. Para te dar uma E o fundo olhar autoridade. E falar assim, cara, mas por que esse cara colocou dinheiro nessa empresa? Total. Então isso é muito comum. Então assim, tem cara que já chegou para mim, assim, me ofereceu participação. Tipo assim, cara, eu só pra ter você lá. Falar que você é sócio da empresa, eu te dou 2%. Eu falei, não, cara, não pego participação de empresa, assim. Até porque isso exige uma responsabilidade. Mas assim, o anjo, você vai pingando ali. Na verdade, o ideal, assim, um bom investidor anjo é você fazer ali, sei lá, 4, 5 investimentos no ano e você fazer todo ano para você ter uma safra, porque esse ano é o ano da AI. Então, cara, põe dinheiro em AI. Ano que vem é o ano de outra coisa. Então, você vai criando esse portfólio. É isso. Que foi o que eu fiz. Eu fiz em 2021, 22, 23. Eu fiz meus investimentos ali. Alguns estão indo super bem. Outros, eventualmente, não tão bem. E é natural, porque é um investimento de risco. Normal. Mas o empreendedor é bom. Já teve cara que mudou a empresa. Do tipo assim, era uma coisa. E ele falou, cara, eu não vou conseguir entregar essa tese. Estou mudando para essa tese aqui. Ah, beleza, como que eu te ajudo? Então a gente começou, mas hoje eu tenho um fundo. Então, como fundo de investimento, já é uma responsabilidade diferente, porque não é o meu dinheiro. Quando eu invisto hoje, eu estou investindo no meu capital próprio. O fundo tem um pouco do meu capital próprio, sim, mas eu vendi uma tese para vários investidores e falei assim, cara, eu vou investir em 40 empresas com essas características, nesse estágio. E a ideia é que volte uma previsão X. Então eu preciso ser muito fiel à minha tese. Isso é legal e triste ao mesmo tempo, porque surge coisas... Essa semana surgiu uma startup super legal e o cara falou, entra como anjo. Aí eu falei, eu não posso, porque é um conflito de interesse. Imagine, eu pego o teu dinheiro para falar, não, vou pôr dinheiro no fundo, aí eu pego o meu dinheiro e invisto num outro negócio que não é do fundo. Então você tem que tomar esse cuidado. E faz sentido. Porque o cara fala, pô, as oportunidades boas você tá trazendo só para você? Você conflito gigante. Gigantesco. Isso é um problema. Eu comecei a fazer isso sozinho. Aí eu, cara, contratei 2, 3 pessoas ali para me ajudar. Aí surgiu uma conversa assim com investidores nossos e tal. Cara, troca uma ideia com o Paulo. O Paulo tá levantando um fundo também, tal. E o Paulo, ele foi o cara que eu conheci em 2017. E aí, assim, ele foi o cara que investiu na startup da minha chefe quando ela pediu as contas lá para empreender. Caramba, mundo pequeno. E eu conheci ele desde essa época, porque eu virei um fornecedor de tecnologia dessa startup. E aí eu sentei com ele e falei, cara, eu pensei nisso aqui. Aí ele falou, cara, eu pensei exatamente parecido. Olha que a gente viu que tinha um alinhamento muito grande. E aí, assim, cara, eu sempre tive sócio. Eu nunca empreendi sozinho e eu acho que é muito difícil empreender sozinho. Então eu falei, cara, não tenho ego nenhum, cara. Se você falar que entra, é 50-50. E você ganha maturidade, né? Assim, eu acho que quando... Essa coisa do, quanto de percentual você tem, ou quem tem mais, quem manda, não sei o quê. Hoje em dia, cara, a gente tem uma relação ali que, cara, puta, ele já é maduro, eu já sou maduro. Não precisa ter título. Já superamos com os sócios anteriores, né? Todas as... Então, assim, eu nem compro briga. Tipo, cara, tem coisa que eu faço que eu sei que incomoda, tem coisa que ele faz, mas a gente aprende a focar no negócio e acabou. E aí a gente tá numa relação muito legal. Então, a gente tá 1 ano como sócios. Legal. Nesse 1 ano, a gente, conseguiu posicionar muito a marca. Então a New Hack é vista hoje no mercado como uma marca que já chegou jogando, que agrega valor. Então a gente é convidado para tudo. Eu tô fazendo muita palestra, muito podcast. Eu tenho visto, cara. E não para. E Brasil todo. Assim, toda hora chega um convite e tal. Então isso foi muito legal porque eu recuperei um posicionamento de estar à frente de uma empresa que está construindo... Tem um posicionamento forte, tem uma comunidade forte. Eu sempre acreditei em comunidade. Então, isso está sendo um momento muito legal. E aí, acho que empreender, sei lá, pela 4ª, 5ª vez, ele traz muito aprendizado. Né? Total, então, cara. Acho que, obviamente, naturalmente, a gente comete erros, comete falhas, mas tem vários erros passados que já me ensinaram. Então, eu falo, esse aqui eu não caio mais. Então, esse é um pouco do momento. Assim. No fundo que você tem, em paralelo à New Hack, o Paulo, seu sócio? Paulo Braga. O Paulo, ele também faz parte? Sim. Então, na verdade, é um ecossistema que um traz oportunidade pro outro. E foi muito legal a chegada dele, porque acho que
O Paulo também começou empreendendo, mas ele tá na indústria de Venture Capital há mais de 10 anos. Entendi. Então eu virei investidor... Então ele traz uma bagagem também surreal, hein? E contatos também, né? Então eu virei investidor em 2021. Sim. Investidor anjo, eu nunca trabalhei num fundo de investimento. Então, num primeiro momento, quando eu falei, vou montar um fundo de investimento, é loucura. Eu nunca fiz isso, não tenho experiência nenhuma. Quando ele veio... Cara, você tem um monte de regra. Tem. Não é, vamos juntar um dinheiro aí e fazer, além de tudo, uma governança que você precisa ter gigantesca. E custos também, estrutura legal. Demorou muito pro fundo ficar redondo. Toda a estrutura tá fora do Brasil. Então, assim, o M&A te dá uma certa experiência. Sim. Então, assim, eu acho que nada nesses 10 anos me ensinou mais do que vender uma empresa. Porque quando você vende uma empresa, os caras chegam ali, é um raio-x, ele quer saber de absolutamente tudo, ele quer olhar... Então... A due diligence te quebra pra caramba, te puxa muito. Aí você vai pra negociação de contrato, aí negociar as cláusulas. É muito maçante, então, mas você aprende muito. Sim. E o processo de investimento e M&A, ele tem as suas semelhanças, né? Ele de alguma forma é complementar. Então, foi bom, mas só que assim... Eu brinco que o Paulo, ele é aquele cara que fala com o family office, que ele vai falar com o mercado financeiro. Ele fala, cara, olho no olho, mesmo idioma. Eu sou um cara empreendedor, eu venho do sonho. Então, assim, eu consegui vários investidores para New Hack e para Entry Point que nunca tinham investidos, porque o cara falou, cara, eu quero estar com você. Eu já vi você, eu sei do que você é capaz, já vi... O Paulo comprou o sonhador, né? Exatamente. O Paulo já trouxe esse perfil mais um investidor profissional. É o cara que já investiu em 5 fundos, o nosso é o 6º. Que às vezes ele não tá nem olhando a startup específica que tá sendo investida, ele quer o retorno. Exatamente. É ROI total. E é normal, regra do jogo. É o jogo, Então, tipo assim, virou O cara já tá em outro nível, inclusive. Exatamente. Esse é o caminho, de certa forma, do investidor. Ele vai investindo por sonho e uma hora, cara, pra ele escalar, ele precisa pensar em grana. E aí virou uma coisa legal, assim, que, cara, a gente é muito complementar. E aí hoje, cara, a gente tem um bom time, assim, um time enxuto. E aí eu acho que um dos motivos de eu querer fazer o fundo e fazer, assim, aprendizado, não é trauma, mas eu falei, eu não quero ter um time com 100 pessoas de novo. Assim, eu prefiro ter uma estrutura enxuta e tal. Por um motivo muito claro, assim. Você consegue desenvolver muito mais as pessoas, você conhece todo mundo muito bem. Óbvio que é super legal quando você é uma empresa grande. Assim, no auge da Rocket, cara, tô gerando 100 empregos, tô impactando 100 famílias. Sim. Mas quando você consegue ter uma estrutura menor, hoje eu tenho uma estrutura menor e as empresas que eu invisto, ou que eu participo, ou que eu ajudo, elas estão criando as estruturas grandes. Sim. Então, por exemplo, tem uma startup que eu comecei como investidor anjo, depois a gente trouxe ela para o fundo também, que é a Be Confident, que é um curso de inglês com AI dentro do WhatsApp. O fundador, o Robson, ele chegou a trabalhar lá na Rocket comigo. Os outros fundadores participaram de hackathons da Xiaomi lá atrás. E os caras são uma máquina. Então, assim, eles... Você usa? Você é aluno. Cara, isso daí, o Robson me ligou... E é bom pra caramba, cara. É muito bom. Funciona bem pra caramba. Eles estão com quase 60 mil alunos. Você manda áudio, fazendo já um merchan da Biconfidence, você manda áudio lá pros caras, o cara te corrige, você falou errado aqui, você falou errado ali. Cara, muito legal. Então, pra você ter uma ideia, assim, esse ano eles devem, cara, passar de 40 milhões de faturamento. Que legal, cara. Com 2 anos de empresa. Então eles estão fazendo o que a gente levou quase 6 para fazer na Rocket City em 2. Usando muita AI. Contratou uns ex-Rocket City também. Tem uma galera ali no time. Uma galera. Que eu falei, essa pessoa trabalhou com a gente, é boa. Então puxou ali. Mas assim, os founders são excepcionais. Então o Robson, que é o CEO, tá lá na Califórnia, morando lá. Os outros são meio nômades, assim, cada hora tá num canto. Mas é uma galera fissurada em produto, em experiência do usuário e que sabe vender. Então, essa startup, por exemplo, ela vai gerar. Já estão com quase 60 pessoas no time. Então, eles vão gerar. E hoje faz mais sentido pro meu momento eu ter tempo para sentar com eles quando eles precisam. Discutir. E uma diquinha que você dá ali, muda completamente a rota, vai para outro caminho. É que negócio, é a experiência que você tem também no mercado. E eu consigo fazer isso hoje com muitos fundadores. Então eu meio que abri mão dessa coisa de quero ter um time gigantesco. Não, quero ter um time enxuto. A gente fica na salinha. E eu sinto que o empreendedor que já teve um time gigantesco, ele perde o tesão desse negócio. Eu já tive uma empresa com 130. É difícil. É loucura, cara. É loucura. Assim, e eu tinha o sonho de ter uma empresa grande. Olha que viagem. Meu sonho de menino não era ter uma empresa que dava muito lucro. Ter uma empresa grande. Cheia de funcionário. Eu queria essa... Que é legal. Que é legal, mas, nossa, é muito... Eu acho que tem uma coisa assim, que eu percebi... Cara, todo o meu processo empreendendo, acho que autoconhecimento sempre foi algo que me ajudou. Então eu percebi que eu sou muito melhor fazendo esse do 0 a 1
do que do 1 ao 10. Tipo assim, quando você tem ali, que nem a Rocket City, pô, sem funcionar, meta... Cara, não tô criando... Literalmente, assim, eu falei, cara, eu não tô criando nada, assim, eu só tô mantendo e fazendo crescer. E eu gosto da coisa do tipo assim, cara, pega papel, junta aqui, não vamos sei o quê. Vamos fazer uma ideia aqui. É isso, essa é o meu modo de trabalho. E eu sou um cara que eu sou zero rotina. Então eu gosto de... Eu viajo, cara, muito. Eu viajo o mundo inteiro. Cada hora eu tô num canto. Eu vou em evento, eu gosto de conhecer gente nova. Então assim, eu não consigo ser um CEO de uma empresa com 100 funcionários e ficar... Total. Cada hora num canto. Sim. Exige um nível de foco. Então hoje, assim, por exemplo, a Isa que tá lá tocando a Rocket City, hoje ela é muito mais preparada para fazer isso do que eu era. Porque ela tá ali focada, imersa. Tá. E é o que você falou, é autoconhecimento. É você enxergar o que... Aonde você é bom. O que você é bom e o que te dá tesão também. E o que você é ruim também. Exato. Porque às vezes a gente fala só o que é bom, exato. Mas assim, tem coisa... Identificar o que você não manda bem. Exatamente. Porque tem muita gente que fala assim, pô, o que você não manda bem, cara, você tem que tentar melhorar. Concordo, você não pode ser péssimo em algo muito crucial pro negócio, um pilar. Mas, cara, ao que você é péssimo, tenta... ficar mediano, porque... E traz alguém bom. Porque senão, cara, você não vai conseguir desempenhar o que você faz de bem, cara. Se você é um bom vendedor, vai pra cima. Se você gosta de tirar a ideia do papel, vai pra cima disso aí. E é isso que você manda bem pra caramba. E tem que aproveitar. Um fundo, por exemplo, de um cara que consegue tirar ideias do 0-1, é o melhor momento pra você ganhar dinheiro, cara. Que você colocar dinheiro em ideias começando, que estão baratas ainda e que no futuro vão crescer. E tem um lance que hoje, dado toda a minha rede... As melhores oportunidades, elas passam pela gente. Então, do tipo assim... Acaba sendo um meio de campo. Cai no teu colo a oportunidade que você fala, meu Deus do céu, cara, que coisa de louco, caiu no meu colo. Mas graças ao que você construiu no mercado. Exatamente. Cara. Você tem um ativo construído. As oportunidades... Não é que cai no seu colo, as pessoas jogam oportunidade no seu colo. A questão é porque você é uma referência no mercado. E as pessoas querem você perto, quer conectar. Então, assim, todo dia chega alguma coisa super legal que você fala assim, cara, tipo... Queria eu já ter um fundo de 100 milhões de dólares, porque aí eu conseguiria fazer um impacto muito maior. Porque também é um processo difícil. Muito empreendedor também não está pronto, não está preparado. Total. Então a gente tem que ter um trabalho educacional. Então quando eu falo essa comunidade com 1000 fundadores, lá na ponta, como fundo, a gente tem 3 investimentos. Então assim, é um funil. Só que a tese que eu quis fazer para a Lean Hack, eu falei assim, todo empreendedor quando tenta captar, ele ouve mais não do que sim. Isso é uma regra. Você vai ouvir mais não do que sim. Só que eu falei, cara, eu quero, obviamente, dar o feedback sincero e falar não, mas se eu tiver um ambiente pra esse cara, eu falo, cara, não vou entrar, mas... Vem pra cá. Bebe da água aqui, cara. Fica na comunidade, vende na comunidade, interage. E hoje é o que acontece. Tem um monte de empreendedor ali, interagindo entre eles, conhecendo.Essa semana a gente fez um evento da New Hack, a gente chama de Startup Night. E aí veio um monte de empreendedor e os caras vendo, tipo assim, cara, tô com escritório novo, tô não sei o quê, tal. Aí foi criando ambiência, cara. E é comunidade. Isso é algo importante, assim. Essa semana aí eu vi gente postando assim, tô indo pro evento da maior comunidade de startup do Brasil. Eu não pedi pra ninguém fazer isso, sabe? Eu percebi que a comunidade, no começo, eu já fiz várias comunidades. Quando eu comecei ali, o time falou, cara, mas não tá vindo. 30 pessoas na comunidade. Tipo, os primeiros 100 pessoas foi um sacrifício pra pôr. E aí, quando deu 500 pessoas, teve um cara que foi no LinkedIn e postou, chegamos em 500. Eu falei assim, agora a gente é uma comunidade. Porque agora o cara não falou, New Hack chegou a 500. Ele falou, chegamos. Tipo, caramba, verdade. Entendeu? Tipo, agora a gente age como uma coisa só. Aí teve uma pessoa falando assim, eu sou antigo aqui na comunidade, fui um dos primeiros membros. Aí você percebe que virou engatou, comunidade. Engatou. Aí, assim, dos 500 ao 1000 e pouco foi um salto. Foi rápido, muito rápido, porque aí as pessoas já... A comunidade, ela tem suas cerimônias. É quase... parecido com o que é uma religião. Total. Então você tem os ritos, você tem a cultura, você tem o que pode, o que não pode. Então assim, tá estabelecido, a comunidade da New Hack tá ali. E como que você tira isso do digital e traz pro presencial? Muitos eventos vocês fazem? Sim, e participa de muitos, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo o Startup Night, que a gente faz pelo menos uma vez no mês. A gente tem as nossas imersões, que vem gente do Brasil inteiro. Aí a gente participa de eventos. Então, assim, esse ano a gente já participou de evento em Florianópolis, a gente já participou de evento no Rio, a gente vai agora para BH, a gente já estava semana retrasada Curitiba, então a gente fui para Recife, fui para João Pessoa. Então você vai rodando o Brasil. Quando você fala participar de evento, como? De várias formas. Assim, desde... Acho que a menor participação seria eu ir lá e fazer uma palestra. Boa. E aí, quando eu faço a palestra, eu faço o call to action. Galera, se quiser entrar na comunidade, é gratuita, tal. Aí vem. A ter um stand,
a ter um stand e fazer uma ativação. Então, por exemplo, Florianópolis, a gente foi... dentro do The Developers Conference, a gente criou um palco de startup. Aí a New Hack fez a curadoria, então a gente levou pessoas da comunidade. A gente fez um encontro da comunidade lá em Floripa. Então teve várias ações. Entendi. E aí depende muito do... Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez é ignorância da minha parte, mas o modelo de negócio numa comunidade, a entrada da galera é gratuita. Perfeito. Como que... De onde vem a receita? Legal. Cara, uma ótima pergunta, inclusive. Hoje a gente mantém essa comunidade gratuita justamente para gerar esse valor e tudo, e crescer. E tem que ser gratuito, acredito. Né? E aí dentro da comunidade eu tenho produtos. Então, por exemplo, assim, um dos produtos que eu tenho é o Journey. É uma imersão de 2 dias que a gente faz a cada 2, 3 meses. Junta lá umas 60, 70 startups. Boa, entendi. E aí a gente faz um trabalho com essa galera. Isso gera uma receita, mas ele basicamente se paga. Não dá tanto lucro. É meio que trocar figurinha para você gerar movimento. Só que eu não preciso pôr dinheiro. Então, assim, entendi. Pensa assim, meu modelo de negócio no longo prazo é o fundo. Então, exato, o fundo vai dar o retorno. Na verdade, ele é o início da esteira que vai trazer as oportunidades para elas caírem no teu colo. Exatamente. A New Hack, ela precisa se pagar. É isso. Só que a gente tem um braço, muito por conta desse histórico de Xiaomi, Rocket City, que é de inovação aberta. Então, por exemplo, eu continuo fazendo hackathon. Acabei de fazer com o pessoal da Adapta, a gente fez um hackathon gigantesco, onde a gente premiou a comunidade lá, os ganhadores, com R$1 milhão de reais. Então foi um negócio super exclusivo. Tal. Eu estou organizando um outro projeto, que é um hackathon com a Qualcomm, que faz parte de um projeto global deles. Então, nesses projetos, eu consigo ter um ticket maior. Boa. E aí é onde eu gero uma receita... E que automaticamente você tendo uma comunidade forte na mão, de novo, as oportunidades... É isso, você vira o hub do ecossistema lá, que está no meio, interagindo com tudo. E aí dentro da estrutura da New Hack, a gente tem várias formas de gerar receita. Então, por exemplo, agora, é super recente, um mês e pouquinho atrás, o Itaú me chamou e falou assim, cara, a gente quer fazer um hackathon interno, você não me ajuda? Bora. Aí as pessoas falam, cara, como esse produto agrega valor para construção da comunidade. Então ele gera essa receita, que é legal pra gente. Só que assim, o tema central é empreendedorismo. Eu tô dentro do Itaú falando com intraempreendedores. Total. Aí a Adapta me convida, eu tô fazendo hackathon, que incentivo o empreendedorismo nessa galera. Então, meio que a gente vai amarrando todas as pontas, sabe? E, cara, a gente se conheceu por causa do Itaú, né? Foi, então, inclusive... a gente tava no Web Summit lá, eu tava cobrindo o Itaú Empresas, pelo Itaú Empresas, você pelo BBA. Aí a gente lá, e aí, como você tá? Tal? E a gente produziu um conteúdo, foi massa pra caramba. E não nos encontramos no Web Summit, né? Só falando, só interagimos nos conteúdos. E isso é muito legal, assim, porque que nem a gente fez uma série de ações lá no Web Summit. Então eu tava com o Itaú, eu tava com a Blip, que é um lado meio creator que eu desenvolvo, que hoje 100% do que eu gero de receita vai pra New Hack. Então, assim, eu fiz uma publicidade. Por exemplo, hoje eu fiz uma publicidade que gravei... Você é produto da New Hack. Eu sou produto da New Hack. Você é produto da New Hack. Eu gravei hoje, vai sair com a Embi Morumbi. Curso graduação de AI. Isso aí é receita pra New Hack. Tanto que eu faço com camiseta New Hack, tal, com o Itaú também. Eu falei, Itaú, eu topo fazer, esse é o valor, mas eu vou usar New Hack, tudo bem? Porque eu trago isso... Legal. Gera autoridade. E etc. É uma comunidade, é legal também, fica cool. De certa forma, pra marca tá plugado. Não, e a gente o que eu falei, a gente é uma marca, né? Então a gente tem que se posicionar como marca. Ambos ganham. Só que lá no Web Summit, olha que louco, a gente fez evento externo, então esses side events a gente fez, a gente tava com o stand da New Hack, eu tava com o Itaú, aí eu fui apresentador de um dos palcos. Eu vi. E aí a gente... eu falei, cara, como que eu... Teve evento Itaú, jantar ainda? Teve jantar, teve um monte de coisa. Só que uma sacada que a gente teve muito legal no time e que virou a chave. A gente foi com um stand pequeno da New Hack, porque é aquilo, assim, a gente não tem porquê de gastar muito. A gente não é uma corporação, eu não vou pôr, sei lá, 200 mil reais no stand. E eu falei, cara, eu preciso fazer uma ação pra galera perceber a New Hack dentro do evento. E aí a gente faz esse trabalho com as ligas de empreendedorismo das faculdades. Então a gente teria ali mapeado mais de 125 estudantes que têm interesse em empreendedorismo. Aí eu falei pro time, cara, vamos oferecer para eles de presente uma camiseta da New Hack com o logo da liga. E a galera gosta tanto e se participa, interage e tal, todo mundo topou. Puta projeto. Então assim, tinha 125 pessoas lá dentro. E aí a galera chegava no stand e falou assim, cara, que bom que eu achei vocês. O que é New Hack? Porque eu tô vendo camiseta da New Hack no evento inteiro. Aí tinha uns happy hours do Web Summit. Aí umas 10 pessoas mandou mensagem. Falou, cara, você veio com quantas pessoas? O happy hour aqui, metade do happy hour é da New Hack. Então
é uma criatividade Total, de cara. como você faz com pouco. Marketing de guerrilha total, isso aí. cara. E você gera um impacto Legal. grande e você só consegue fazer isso se você tiver uma comunidade. Se a galera não se sente comunidade, eles não usam a camiseta não vai com o usar. logo. Por que eu vou usar o logo de uma outra empresa? Exato. Eu lembro, cara, a gente tinha na Rocket City, a gente fazia muita camiseta, tal, ia fazer evento. E a gente criou um site para colaborador comprar camiseta. Porque a gente cara, entra aqui no cupom, resgata lá a camiseta, tal. Outro dia eu fui num evento, eu vi um cara com a camiseta interna, que era uma camiseta que o time tinha. Eu falei, cara, desculpa eu te perguntando, você arrumou essa camiseta? Ele, vazou o link e tal. Eu comprei, cara, porque eu gosto da camiseta da Rocket City. Tipo assim, o cara era doido. A Xiaomi, mesma coisa. A gente, na pandemia, a gente fazia o hackathon e a gente, distribuía a camiseta e tal, não sei o quê. Até hoje, cara, eu vou nos eventos, o cara tá usando a camiseta. Eu não uso mais porque a camiseta já tá desbotou já. Mas a galera tá usando. Então, eu sempre acreditei muito em criar um negócio que tem uma marca forte e uma comunidade engajada. Caraca. E as pessoas desprezam isso, né? Total. Eu falo com muito Não, empreendedor. a atenção hoje é tudo, cara. E você consegue na comunidade ter isso, sensação de pertencimento da galera. E a galera precisa essencial. pertencer realmente, né? Pra justamente trocar informação, tá dentro de um grupo que tem pessoas que sofrem o mesmo problema, a mesma dor, cara. Cara, a galera gente busca solitária. isso na vida, É né? isso. A gente quer fazer parte de algo. A galera é solitária, cara. O empreendedorismo é solitário, startup mesmo, como você falou, você toma mais não do que sim, cara, a cabeça tem que estar blindada. E você não tem de alguém cliente, não de investidor. E você tem alguém do lado que, tá passando o mesmo negócio e que passou por 10 nãos e você tava junto e do nada o cara chega e fala, consegui, você fala, então dá. Sabe? É a referência mesmo que você fala, cara. É muito louco. Não, assim, isso. é muito louco. Assim, eu convivo com fundadores e esses primeiros investimentos que eu fiz lá em 2021, 2022, tem várias startups que estão dando resultado agora. Então, por exemplo, agora, 2 semanas atrás, a NG Cash, sou um dos investidores lá, os caras fizeram um série B de 150 milhões. Caramba. E aí você liga pro founder, cara, parabéns, tal, não sei o quê. E você se sente parte daquilo. Total. E cara, meu cheque não fez diferença nenhuma, provavelmente, porque assim, foi isso aqui perto de um cheque institucional de um fundo. Só que assim, eu tô com os caras 5, 6 vezes no ano, sabe? A gente tá no evento, se encontra, sai pra jantar, sabe? Então, assim, essa coisa é muito legal. Total. Eu vejo o sucesso da galera que eu acompanho lá desde 2016, 2017. E você vê hoje onde as pessoas estão, assim. E dá um tesão diferente. Quando eu vejo alguém que, através de uma força que eu dei, mesmo que pequena, te dá uma sensação tão boa, quase que a mesma que você tem quando você vence. Às vezes até mais. Até assim, mais, porque... né? Porque, cara, você fala, caramba, que legal, cara. É uma sensação quase que, perdão pelo nome da palavra, mas egoísta, porque você sente um tesão, mas fala, caramba, cara, eu consegui trazer essa pitadinha de influência para essa... Eu gerei algum valor. Valor. Não tem preço. Eu constantemente encontro pessoas que aí as pessoas falam, cara, não sei o que você fez de alguma forma mudou a minha vida. Exato. Tipo, não tem preço. Não tem preço, cara. É uma das coisas assim que, cara, mexe comigo assim. Exato. É legado. Realmente você fala, tô fazendo a diferença aqui nesse lugar. E é muito cara. doido. Cara, ano passado, eu fui pro Qatar, no Web Summit lá do... primeira edição do Qatar e tal. Aí, assim, geralmente você vai nesses eventos fora do Brasil, você meio que vai mapeando quem são os brasileiros que estão ali e tal. Aí, tinha, sei lá, uns 10 brasileiros ali. E aí, um brasileiro tava com um standzinho. E aí, assim, eu vi, aí a gente criou um grupo de WhatsApp dos brasileiros lá, tal. Aí marcaram, assim, do tipo, vamos lá no stand do cara que tá expondo. Acho que tinha 2 brasileiros, acho que expondo. Aí a gente chegou ali, e aí eu nunca, cara, vi o nome, eu não associei nada, não conhecia. Aí o cara virou pra mim e falou assim, Terron? Aí eu falei assim, eu não lembrava. Eu falei, cara, da onde que a gente se conhece? Ele falou assim, cara, olha onde eu tô. Eu tô expondo o meu negócio aqui no Qatar. Eu comecei num hackathon, tipo, lá em 2000. Aí, tipo... Aí já mexeu assim, eu falei, caramba, tipo assim, que negócio doido, assim. E eu vivo isso, assim, direto. Bastante. Então, cara, você fez num ano lá, você falou 150 hackathons? Foi em 5 anos. 5 anos. Então, bicho, cara, 150 hackathons, cara. Pelo amor de Deus. Coisa. Qual é a média? Eu sei que existem os gigantes e os menores, mas média de pessoas pro hackathon? Cara, no presencial, umas 100, 150 pessoas. Cara, a quantidade, por isso que todo mundo te conhece, cara. Mas a gente chegou a fazer com 1000. Então a gente fez uns 3 ou 4 hackathons que... Não, é o que eu falo. Depois que a gente se conectou, tive algumas oportunidades de falar de você e tudo mais. Cara, a galera fala, o Terron e tal. Cara, bicho, esse cara conhece todo mundo aqui em São Paulo. Isso é muito doido, cara. Porque
eu tava numa aula ontem, eu faço MBA, e aí o professor falou assim, na média, a gente tem uma capacidade cognitiva de armazenar 150 pessoas. Eu falei, ferrou. Você já tá... Eu faço isso por final de semana. Você tá precisando de uns HD aí. Cara, a minha agenda, e isso, acho que a minha rede é o maior legado, assim... Total. O que você fala assim, o que você criou de mais precioso? É minha rede de contatos. Patrimônio é maior. Não foi dinheiro, não foi negócio. Sim. É minha rede. E às vezes eu ainda minha agenda, assim, sei lá, tipo, tem uns nomes assim, tipo Pedro. Cara, eu devo ter uns 400 Pedro na minha agenda. Eu fico assim, Pedro. Até achar... Tem que saber o sobrenome, senão não vai. Não, e o pessoal às vezes chega assim, você conhece o fulano? Do tipo assim... Impossível. É impossível. Mas isso é muito legal, assim, porque é onde eu vou. Cara, eu vou lá na Califórnia, conheço todo mundo. Eu vou... Cara, eu rodo o mundo, todo lugar. Se eu vou em qualquer lugar... Cara, outro dia eu fui, cara, interior do interior, lá de Pernambuco, na prainha, não sei o quê. Eu fiz um stories. Cara, deu 10 minutos, o cara mandando no... Você tá aqui? Você tá aqui, cara, posso tirar uma foto com você, dar um abraço, tal. Então isso é muito louco, assim, porque eu não me considero famoso. Porque famoso não sou uma celebridade. Sim. Só que, assim, no teu nicho, você é gigante. Você desenvolve essa relevância, né? Todo mundo te conhece. Isso é muito legal, assim. Eu tenho um sócio que trabalha comigo, né? Que ele tem uma página chamada Vidro na Obra. E a página tem 350 mil seguidores. Então ele não é um cara famoso. Só que no mercado do vidro, ele é o mais famoso. Numa feira de vidro, é impressionante. Assim, tipo, o cara parece uma celebridade. Você não consegue andar na feira do vidro. Porque no nicho, dentro do nicho de dev e startup, todo mundo te conhece. No nível empreendedor aqui de São Paulo, você tá dentro do Cubo e tudo mais. Toda hora a galera tá te conectando. Tá vendo você conectado a essas realidades. Então, pô, teu nome tá bem aventado. Você acaba desenvolvendo. E isso é legal. Cara, comercialmente também é muito bom. Porra, demais. O Max da Adapta, ele do nada, assim... Tipo assim, no mesmo dia, acho que umas 3 pessoas falaram assim, cara, não sei o quê, passei teu contato pro Max, blá, blá, blá. Aí ele chegou, ele sentou comigo e falou, cara, eu falei com 5 pessoas de áreas completamente diferentes, que não se conhecem, para perguntar sobre quem poderia me ajudar com o Hackathon. E ele falou, 5 indicou você. Já era, não tem o que fazer. Ele falou assim, não teve uma segunda indicação. E isso acontece constantemente. Assim, legal, então cara. É algo... Que massa, cara. É algo bem interessante. E da hora, cara. E bem, a gente já praticamente já chegou no final, já estourou. Mas eu tenho uma pergunta aí pra te fazer, é o seguinte, qual é o próximo passo, cara? Você tem olhado o futuro, o que você pensa para a NewHack, pro fundo? Dá um overview pra gente aí. Legal. A gente tem acho que, enfim, a gente quer democratizar muito esse acesso a capital pro cara que tá começando. Então, óbvio que o tamanho de... Hoje eu tenho um fundo para investir, sei lá, em umas 40 empresas. Então eu não posso errar. Sim. Eu tenho que acertar muito. Mas a ideia é a gente criar cada vez mais programas, mais incentivos. Aumentar o fundo também. Aumentar o tamanho do fundo, exatamente. Mas o posicionamento que a gente tem é de ser... Não sei se você conhece a YC, que é a Y Combinator, ou Y Combinator, que é hoje a maior aceleradora de startups do mundo. Então, assim, as empresas que passam pela YC, que é YC lá na Califórnia, no Vale do Silício... É a maior do mundo? Cara... Tipo, não sei, entre as. Eu não sei em volume e tal, mas eu diria Conhecida. Que é a melhor. Do tipo assim, você passa... Não sei se você já viu no LinkedIn algumas pessoas que colocam assim, YC e um número no perfil. É porque ele foi acelerado pela YC. E aí se ele tem esse YC... É uma chancela. É uma chancela. Boa. Você vai ter dinheiro disponível e tal. Então a gente olha muito e fala assim, cara, a gente quer ser o que a YC é lá na Califórnia, aqui dentro do Brasil. Entendi. E a gente quer muito, assim, a gente tem falado muito com o empreendedor brasileiro fora do Brasil. Então a gente também quer investir nesse cara. Só que assim, nosso cheque é muito pequeno, né? Se a gente fala assim, que é 40 até mil $1 milhão aqui, de reais você tem, né? Aí você vai falar assim, pô, é 200 mil dólares. 200 mil dólares lá é um dinheiro de anjo. Você tem um fundo de 800 mil dólares. 8 milhões. 8 milhões de dólares. É pequeno. É pequeno. Geralmente isso é uma rodada de uma empresa. É. Mas a gente busca fazer muito isso, criar uma comunidade gigantesca. Então, assim, na Xiaomi a gente criou uma comunidade com 150 mil pessoas. Cara, na Rocket a gente impactou mais de 1,5 milhões de talentos de tecnologia. A gente tinha o maior canal do YouTube sobre programação, o maior servidor do Discord. E hoje, quando a gente procura comunidade sobre empreendedorismo, existem várias, mas muito local. Então, assim, a comunidade da galera lá de BH. A gente quer criar a comunidade Brasil. Legal, cara. Não que não tenha, mas a gente entende que tem espaço para ter algo maior. E a gente quer ser esse cara que fomenta, a gente quer esse cara que vai na universidade. Você já é há anos, mas assim, agora na NewHack... Escalado. De novo, escalado. Legal, pô, parabéns, cara. Puta história. Obrigado. Prazerzaço te conhecer mesmo, tipo, de verdade. Como eu te falei, sei que sua agenda é corrida pra caramba, nós
E, na verdade, dentre as nossas agendas aqui para marcar o podcast, eu furei algumas, então eu peço desculpas. Não, mas deu certo. Deu certo. E, cara, prazerzaço. Conta comigo, de verdade, o que precisar. Tem desde colocar à disposição o Além do CNPJ. Legal. Para, às vezes, de verdade, divulgar algum evento, alguma coisa. Lá deve ter eu tô com 200 e poucos mil seguidores, deve ter um monte de gente que é de startup, do universo de startup, por mais que eu não seja. E o que precisar de mim, sério, de verdade, conta comigo mesmo, cara. Não, vamos fazer mais coisas junto, com certeza. Obrigado. Da hora, cara. Obrigado pelo convite. Cara, eu vou agradecer os patrocinadores e eu tenho uma pergunta final pra te fazer ainda, viu? Boa. Mas essa aí é a pergunta mais diferente. Medo. Mas rapidinho, eu só vou agradecer os patrocinadores, que, gente, olha o papo que a gente teve aqui, de qualidade, falando de startup, falando sobre comunidade, sobre hackathon. E o que é mais legal, né? A gente... no mundo do empreendedorismo a gente tem várias frentes. E quando o Terron vem aqui falando sobre startup e hackathon, cara, eu nunca participei de um hackathon. Eu sei como que funciona, mas nunca nem presenciei. E olha isso, só esses insights que ele já trouxe, pô, dá pra gente trazer isso pra nossa realidade. Quais são as dores que eu tenho na minha empresa que eu poderia desenvolver nos métodos de hackathon, um evento interno dentro da minha empresa para resolver esses problemas? Como que a gente consegue implementar IA nos nossos processos e traz um evento interno para colocar os funcionários para discutir essas coisas ou trazer pessoas de fora? Então, cara, sempre é isso. A gente, como empreendedor, está escutando papos que são de uma outra realidade, mas que trazem insight para a gente. E tudo isso aqui, gente, é graças aos patrocinadores que acreditam no podcast do Além do CNPJ e investem para a gente trazer esse conteúdo aqui de qualidade de forma gratuita para a internet. Então quero começar agradecendo o nosso patrocinador master, a SMB Store, que desde 2018 tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, suas vendas e seu financeiro. Tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. Quero agradecer também à agência RPlan, que oferece a solução completa de marketing digital para negócios, cuidando das empresas com olhos de dono. Desde a criação de sites, gestão de anúncios, planejamento estratégico, social media e SEO. Também quero falar da Pollux, do meu parceiro Ricardo Ferrazini. Sabia que existe a oportunidade de desembolsar menos com impostos através de um planejamento tributário? Eles são especialistas em gestão de tributos e de crise. Também CMC Displays, do meu parceiro Adalto de Carvalho. Tá precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs, balcões, bandejas, displays e muito mais. WJR Consult, do meu parceiro Balenstein Jr. Aumente seus lucros, seja aumentando receita ou reduzindo despesa. Gestão financeira descomplicada para empresários. DRE, análise de capital de giro, fluxo de caixa e uma gestão profissional como todo negócio merece e precisa. Inspira Capital, do meu parceiro Fabiano Brito. Operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. BPO Financeiro não é mais futuro, é presente. CrossHost, inclusive estamos aqui nos estúdios da CrossHost hoje aqui. Se quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas, a CrossHost é especialista em produção audiovisual e soluções em internet, criando podcasts, eventos e transmissões ao vivo com qualidade excepcional. Se você quer levar o posicionamento do seu negócio, o posicionamento da sua marca e se conectar com o seu público de forma autêntica, a CrossHost é a parceira ideal para transformar a sua comunicação. Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando sempre próximo da gestão da empresa. Eles têm um ecossistema completo que oferece atendimento desde as pequenininhas, o Simples Nacional, até o lucro real. Inclusive, eles têm o lucro real como especialidade, o que é muito importante porque quem trabalha bem com uma empresa do lucro real, e muitos contadores fogem desse regime para não ter trabalho e falam para você que não vale a pena. Muda o jogo no negócio, é competitivo e é totalmente diferencial, tá? E por fim, Dicisto e Borghese Advogados. Você está com dificuldade para pagar os seus impostos? Ou você, por acaso, tomou alguma atuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência do seu negócio? Chama a turma da Dicisto e Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário e empresarial. É isso aí, muito obrigado a todos os patrocinadores, muito obrigado a todos vocês que acreditam no projeto do podcast. Se você que é empreendedor, está com alguma dor, possivelmente algum desses patrocinadores são pessoas que vendem para B2B e possivelmente tem a solução para a tua dor. Então, cara, dá uma olhada porque são pessoas curadas por mim, empreendedores e empresas com produtos ou serviços que fazem sentido para o mundo empreendedor e de empresas e empreendedores bons que estão à frente, que é importante. Tamo junto. Terron, mais uma vez, cara, obrigado pela participação, foi massa o episódio. Mas eu tenho uma pergunta final para te fazer, que é o seguinte, cara. Imagina que você tá saindo daqui, você pega teu carro para ir para tua casa ou para tua empresa e você... Quantos anos você tá agora? Eu tenho 33. 33. E aí você bate o carro e morre. Tô batendo na mesa,
numa idade emblemática ainda, a idade de Jesus, mas imagina que Jesus te chama e fala, bichão, tua missão tá concluída. Você fala, caramba, 33, se eu soubesse, eu tinha feito tudo diferente. Mas imagina que, pô, chegou a hora e é isso. Nunca ninguém saiu daqui e bateu o carro, muito menos morreu, fica tranquilo, tá? Mas, cara, imagina que essa tenha sido a tua última participação num podcast, que a sua voz vai adiante. Se fosse para consolidar, condensar um pouco do que você acredita em uma mensagem final, o que você deixaria aí pro mundo, cara? Cara, legal. Pô, uma pergunta, tá filosófica, pergunta difícil. Profunda. Eu acho que, de uma forma geral, assim, o ativo mais precioso que a gente tem na vida é o tempo e a gente, tipo assim, ter que usar esse tempo de uma forma bem utilizada, assim, né? Quando eu vejo a minha trajetória e o delta de onde eu saí e onde eu cheguei, cara, eu tenho poucos arrependimentos, porque todas as vezes que eu tive que correr um risco e me jogar e fazer, eu fiz. O meu trabalho, né? Cara, mudou não só a minha realidade, mas mudou a realidade da minha família. Hoje eu consigo dar um pouco mais de conforto para os meus pais pô, consigo ajudar várias pessoas. E, cara, eu vivo isso como propósito. Então, eu acho que, no geral, assim, acho que o tempo tem que ser bem administrado, né? Eu não deixo nada para muito na frente, não, assim, sabe? Eu falo assim, eu não sei se eu tenho muitos sonhos para realizar, porque eu acho que tudo que eu quis fazer... Você vai fazendo. Cara, assim, por exemplo, assim, eu realizei um sonho agora, 2 anos atrás, assim, que foi super legal, que foi o quê? Fazer uma viagem internacional com meus pais. E aí eu lembro que a gente tava num momento, eu só falei para eles, falei assim, faz a mala que semana que vem a gente foi. Eu levei os 2 para Dubai. Que legal, cara, ficamos uma semana junto, tal. Tipo assim, às vezes você fala, vou fazer isso daqui 2 anos, daqui 3 anos. Então, assim, tudo que eu quero fazer... As coisas vão passando, você não vai tendo tempo. Quando você for perceber, talvez já não dá mais. Exatamente. E aí eu acho que isso também para questões... acho que de vida no geral, né? Assim, a gente... Naturalmente, acho que a gente se incomoda muito com coisas que não deveria se incomodar tanto. A gente compra muita briga que não deveria comprar. A maioria, né? A gente... Às vezes valoriza muito coisas que, puta, nem deveria. Ou até experiências que às vezes, cara, nem foi tudo isso. Então eu acho que quando você tem essa visão de que, cara, o tempo é muito precioso e que não dá pra esperar. Eu converso com muita gente, né? Outro dia eu falei com um cara assim, e aí ele falou assim, não, porque eu não sei o quê, porque eu tô me organizando, porque o meu maior sonho da minha vida é ir pro Canadá e eu acho que eu vou fazer isso daqui 8 anos. Nossa! Aí eu falei, cara, mas... Se é o maior sonho da tua vida, o que você vai fazer até lá? Tipo assim, pega e vai, cara. Mas como que eu vou sem dinheiro? Eu falei assim, cara, vai. Tipo assim, você vai se virar lá. Vende... Da mesma forma que você vai se virar aqui, você vai se virar lá, cara. E eu acho que é isso, assim, às vezes a gente cria muita desculpa para jogar os nossos objetivos pra frente, sabe? E eu tento ser esse cara aqui, cara, assim, graças a Deus, acho que... E eu dou crédito pra Deus mesmo, porque da onde eu saí, onde eu cheguei, eu não acredito que foi plena capacidade e execução minha. Mas você contando sua trajetória, dá pra sentir que você vive isso aí mesmo, sabe? Tipo, porra, fui uma vez pro Vale do Silício, fui 2, fui 3, fui 4, vou morar, sabe? Tipo... Você é um cara que põe o projeto, a ideia, a intuição pra rodar. Não, e você tem que ser muito criativo. Vou fechar com a história aqui legal sobre isso. Eu fui pro Vale. Então, a primeira vez eu falei, uma pessoa me mandou pra lá, né? Então, eu tive pouquíssimo custo. E é muito caro. Aí, a segunda vez, eu já fui como negócio. Eu fui ali meio que colocando. Quando eu fui morar lá, eu falei assim, cara, eu preciso gerar receita em dólar, porque eu não posso ficar tirando dinheiro do caixa da empresa. E aí, assim, isso mudou a minha vida, porque eu criei um produto que fez produto de imersão no Vale do Silício. E aí você tem que ser criativo. Então, assim, por exemplo, eu tinha clientes dentro da Xiaomi que eram empresas mais tradicionais. Aí eu tinha um cliente lá que era a Associação dos Advogados de São Paulo. Caramba. E era uma associação com 90 mil advogados associados. E eu falei assim, cara, vou achar um jeito de me financiar aqui. Eu liguei pro Roger, que era o superintendente, falei, Roger, cara... Preciso ser muito honesto com você. Eu falei, vim pro Vale do Silício. Cara, tua área vai acabar. Assim, você tem que mandar os advogados pro Vale do Silício agora, cara. Você tem que vir pra cá. A associação precisa tá aqui. E aí ele falou assim, cara, mas o que eu falo? Eu falei, não, vamos lá, fica tranquilo. Não te liguei pra te dar problema. Eu falei, vamos estruturar. Acho os advogados que querem ir pro Vale do Silício, o resto eu faço. Criei um produto. Tá. Eu criei esse produto, comecei a vender esse produto sem falar inglês.
Caramba. Montava agenda, cara, 15, 20 atividades sem falar inglês. A época que eu não falava inglês, cara, sempre andava com alguém pra me ajudar ali na tela. Então, tipo assim, você tem que ser muito criativo. E eu acho que não postergar, sabe? Do tipo assim, se eu não tivesse literalmente largado tudo e morado 6 meses lá, hoje eu não seria quem eu sou. Hoje. E 80% das pessoas, se não mais, tô chutando bem conservador, não iria porque não sabe falar inglês. Ou porque não tem dinheiro. Tipo assim, cara, eu já fiz cada loucura. Vai ficar no hostel. Cara, vamos ficar no hostel. Exato. Cara, eu falei, eu morei na República. Tipo, precisa dormir no sofá. Cara, vamos dormir no sofá. Não perder essa essência do que te fez trazer, o que te fez chegar até aqui. Muita pessoa perde. Sabe, por exemplo... Se matou, aí cresceu, agora não tá mais disposto. Não, você continua disposto. Isso é uma coisa assim, tem uma coisa muito engraçada. Naturalmente você começa a ganhar dinheiro, e aí eu tive algumas vezes a experiência de viajar de executivo, que é muito mais caro. E aí, assim, na minha cabeça eu falei assim, cara, eu não posso me acostumar com isso. Porque se eu acostumar com isso, o dia que eu não conseguir executivo, eu não vou, e aí eu vou viajar menos. Eu vou começar a abrir mão. E aí eu viajo com algumas pessoas que, cadeira é desconfortável. Eu falei, cara, 8 horas, fica quieto aí e tal. Aguenta, porque senão a próxima viagem que você for fazer, você não vai fazer se não for executiva. Concordo. E aí você vai abrir mão. Cara, o mundo é muito grande, do tipo... Não faz sentido você viver aqui 100 anos e você não conhecer lugar. E, cara, eu compactuo muito da tua opinião, cara. Eu tomo muito cuidado pro dinheiro não me tornar um mala. Esse mentor, esse mesmo cara que me vendeu, colocou no banco original e colocou, me levou pro Vale do Silício, o Baeta, uma vez ele falou pra mim, assim, Terron, cuidado que paladar não retrocede. Ele falou assim, então toma muito cuidado com o que você experimenta, e eu tento ser esse cara assim, cara. Eu visto camiseta da empresa, beleza, precisa comprar um tênis legal? Claro, compra um tênis legal. Vou viajar, acho que é legal ter experiências, assim, você gasta dinheiro, e eu trabalho pra caramba, eu mereço. Mas assim, eu tento não criar um negócio que é insustentável, né? Eu lido muito com pessoas, às vezes, que já veio de uma condição muito boa, ou que ele criou uma condição muito boa, que para ele começar do zero de novo não dá. Não dá. E você tem que estar disposto a começar do zero. E eu, assim, se zerar tudo, cara, beleza, eu saio com um porque eu já tenho os contatos, eu já tenho... Então, assim, o resto, quebrei. Cara, joga o jogo, sabe? Do tipo, eu já fiz dinheiro do zero uma vez. E eu acho que muitas pessoas postergam grandes coisas na vida porque acha que não tem recurso, não vai conseguir, não tem tempo. E aí, assim, acontece o que você falou, né? Uma hora você passa ali, você morre e tipo assim, você não vai se arrepender porque provavelmente não vai dar tempo, mas assim, o quanto você deixou de fazer, quantas experiências você deixou de viver... Concordo 100%, cara. Eu acho que é muito isso. É isso, concordo 100%. Eu vivo de forma intencional, assim. Eu também, e tipo... Coerente, mas intencional. Compactuo muito da tua opinião, cara, muito da tua opinião. Principalmente nessa parte de se manter humilde, se manter simples, de comer um PFzão e tá feliz, sabe? Tipo, cara, churrasco grego no centro de São Paulo. Adoro, cara, adoro churrasco grego. Eu também. Algumas pessoas falam, você tá louco. Eu falo, cara, é uma das melhores carnes que existem. Eu viajo aí Brasil afora, o pessoal, vou te levar num lugar... Cara, me leva num lugar simples, não me leva num... É legal ir no Michelin, é super legal. Lógico. Mas assim, não é sobre isso. É não perder a essência, cara. Exatamente. Porque a essência, eu acho que é o que nos trouxe até aqui. E tem gente que se perde a essência e se perde. E aí já era, aí não vale a pena. Aí pra se achar é mais complexo. Terron, prazerzaço, cara. Você é um cara gente boa demais. Obrigado mais uma vez. Tamo junto de novo. Conte comigo que precisar. Digo mesmo. E sucesso. Vamos pra cima. Vambora. Sucesso. E você que ficou aqui até o final, cara, olha que papo massa. Então, aqui embaixo tem vários botõezinhos. Clique em todos pra engajar. Compartilha esse episódio com alguém que você acha que faz sentido. Esse papo que a gente teve com seu sócio, com um amigo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!